Você apenas brincou com um brinquedo que fez casualmente, e os altos escalões da aliança sob a espada se despedaçaram como bonecos, apenas porque você tem a habilidade de criar coisas estranhas com as próprias mãos. Não apenas criou o deus da guerra imortal Sanju, mas também o guarda-chuva fantasma que devora almas infinitamente, e até mesmo o anjo caído é seu escravo. No momento, você olha para os 3 materiais estranhos em sua mente, com um pensamento, coloca o sangue do clã imortal no compartimento principal, e os 2 restantes são colocados diretamente no compartimento auxiliar. Depois que a barra de progresso é preenchida, um tubo de laboratório de líquido vermelho escuro aparece no espaço do sistema, sem nome, autorreferenciado, efeito desconhecido, para uso oral. Olhando para este líquido cheio de estranheza, você ficou em silêncio por um tempo, parece que você precisa encontrar um espécime adequado para experimentar. No momento, apenas um tipo de pessoa se qualifica, que é Li Han, após uma busca de quase uma semana. Finalmente encontrou o alvo certo, que era um Li Han responsável por vigiar você, cuja esposa e filhos foram cruelmente mortos por um grupo de usuários de habilidades um dia atrás. Nesse momento, ele caiu no chão, segurando a cabeça, e seus olhos só mostravam vingança, mesmo que eu perca minha vida. Eu nunca vou deixar vocês terem uma vida fácil. E neste momento uma voz fraca soou silenciosamente. Vingança. Você está apenas enviando mais uma vida para a morte, você disse com uma expressão normal, eu posso te dar o poder de matar usuários de habilidades. De repente, as pupilas de Li Han se dilataram instantaneamente. Se fosse outra pessoa, ele poderia ter desconfiado com desdém. Mas neste homem na frente dele, tudo é possível, porque você já foi o usuário de habilidade mais forte do mundo. Ele não hesitou e se ajoelhou diretamente para você, contanto que você possa me deixar matar aqueles animais. Eu posso pagar qualquer preço, mesmo que seja minha vida. Você sorriu obscuramente, e o tubo de ensaio preparado foi jogado para fora levemente. Li Han não hesitou nem um pouco, pegou o líquido vermelho e jogou a cabeça para trás e engoliu, no instante em que o líquido entrou em sua boca. A dor intensa fez Li Han desabar no chão, tremendo constantemente. 10 minutos depois Li Han parou de tremer e cambaleou para se levantar. Vendo esta situação, você franziu a testa, porque o Li Han agora não parecia ter mudado em nada em comparação com antes. Neste momento, Li Han tremeu repentinamente, e no momento seguinte, o centro de sua cabeça se abriu, como uma flor de lótus florescendo, rachada em pétalas de terror verticais com engrenagens densas. Ao mesmo tempo, a voz do sistema soou novamente, parabéns ao anfitrião por completar a criação pela primeira vez. Recompensa um pacote de materiais finos, 150 pontos de criação e 1 minuto de pontos de treinamento. Nível inicial, pico de nível C. Habilidade: disfarce, recuperação rápida, imunidade a ferimentos fatais. Nesse momento, Li Han também voltou à sua aparência original, e depois de sentir aquele fluxo constante de poder, ele sorriu. Ir para onde? Eu estou aqui. 3 dias depois, na antiga área de Jiangnan, 3 jovens mestres estavam olhando para o corpo carbonizado nas chamas. Jovem mestre Wang, você está completamente frio 2 vezes, disse um jovem rebelde que parecia um jovem mestre. Wang Yankai revirou os olhos para quem falou, dizendo, como posso jogar com algo que morre ao toque? Zhao Lin soltou uma gargalhada. Ele é uma figura importante na aliança. O que eles podem fazer comigo? Nesse momento, um som abafado de passos repentinamente ecoou, parecendo particularmente estranho na noite silenciosa. Uma figura envolta em um manto preto apareceu diante dos 3. Foram vocês que mataram minha esposa e meus filhos? Ao reconhecer quem era, Wang Yankai e os outros caíram na gargalhada. Eu não acredito que você ousou aparecer. Você acha que um mero mortal pode se vingar deles? Vendo que Li Han não reagiu, eles pensaram que ele estava paralisado de medo. Wang Yankai se sentiu sem palavras e então jogou uma bola de fogo do tamanho de uma bola de basquete em direção a Li Han. No entanto, Li Han não se esquivou, sendo instantaneamente envolvido pelas chamas. Vendo isso, Wang Yankai fez uma careta. Ele se virou para ordenar que os 2 atrás dele fossem embora. No entanto, os irmãos Zhao Lin não reagiram. Jovem mestre Wang, ele não morreu. Wang Yankai rapidamente se virou e viu Li Han parado no centro das chamas com uma expressão fria. Como isso é possível? Afinal, o que você é? Li Han não respondeu, apenas caminhou até Wang Yankai com o corpo coberto de chamas. Wang Yankai ficou tão assustado com essa cena estranha que começou a suar frio,
preparando-se para dar outro golpe no homem à sua frente, mas inesperadamente Li Han, a poucos centímetros de distância, de repente se estilhaçou em lâminas afiadas, incontáveis lâminas, a poucos centímetros de sua cabeça. Monstro! Há um monstro! Não me coma! Então um grito aterrorizado ecoou por grande parte da cidade. Wang Yankai desabou no chão, suas calças ficaram encharcadas. Em seguida, um som nítido de ossos quebrando soou. Com as lâminas abrindo e fechando, a cabeça de Wang Yankai desapareceu instantaneamente. Olhando para o corpo de Wang Yankai, Zhao Sen e Zhao Lin começaram a correr freneticamente por suas vidas. No instante seguinte, as duas palmas de Li Han se transformaram em lâminas, seus antebraços se esticando como borracha, ejetando-se violentamente para as costas das duas figuras. Lâminas de meio metro de comprimento perfuraram os dois corpos simultaneamente. Zhao Lin e Zhao Sen caíram lentamente em terror. Ao mesmo tempo, na prisão de Didi Jiu-Jiu, você observava a tela virtual à sua frente com interesse, comentando: a técnica é muito crua. Estimo que aqueles canalhas vão bater a porta em breve. Neste momento, o sistema soou. Sequência 001 matou um usuário de habilidade. Matou um usuário de habilidade de nível F. Ganhou 3 pontos de criação. Então isso também pode render pontos de criação. Embora não seja muito, é mais uma maneira. Você abriu o espaço de armazenamento do sistema novamente e então os 3 pacotes de materiais na mochila foram abertos sucessivamente. Parabéns ao hospedeiro por obter guarda-chuva branco. Sangue estranho, matéria-prima negra. Neste momento, em um bar em Jiangnan. De acordo com as últimas notícias, hoje moradores encontraram 3 corpos de usuários de habilidade no antigo distrito de Jiangnan. Após exame forense, a causa da morte dos corpos é extremamente estranha, e há um traço de ataque de habilidade nos ferimentos. Atenção, público em geral! Enquanto isso, Lian estava sentado no balcão do bar, ouvindo a conversa de todos. Enquanto bebia continuamente bebidas alcoólicas fortes, ele cerrou os punhos, esperando a tempestade passar. Ele teria que voltar rapidamente para encontrar aquele adulto. No entanto, a 10 milhas do lado de fora do bar, na cidade velha, uma figura corpulenta estava parada em silêncio no topo de um prédio alto. Esta pessoa era Wang Yaotian, o pai afiliado diretamente à aliança de Wang Yankai. Neste momento, o rastreador na mão de Wang Yaotian emitiu um alarme urgente. Encontrei você. Seu rosto ficou instantaneamente horrivelmente distorcido. Em seguida, Wang Yaotian pulou continuamente em cima dos prédios, desaparecendo rapidamente na noite. No entanto, Lian, não muito longe, estava totalmente alheio a tudo isso. Neste momento, ele estava com os olhos vidrados, caminhando em direção à porta do bar. No momento em que seus pés estavam prestes a cruzar o limiar, um inexplicável senso de crise surgiu, fazendo com que um alarme tocasse em sua mente. Instantaneamente, a embriaguez de Lian desapareceu, e seu corpo parou instintivamente por um momento. No momento seguinte, um violento estrondo soou, e um par de punhos de ferro vermelho sangue caiu estrondosamente do ar como um projétil. O chão, que ele estava prestes a pisar, foi instantaneamente atingido e afundou. Os olhos de Lian se arregalaram instantaneamente, e seu corpo foi empurrado para trás pela onda de choque. Ele não teve tempo para reagir. Um punho do tamanho de uma panela de areia atingiu seu rosto em cheio, acompanhado por um som de ossos quebrando. O cérebro de Lian foi atingido com tanta força que o sangue fluiu para trás. Tão forte! Neste momento, apenas horror permaneceu nas pupilas de Lian. Ele sabia que se não fosse por sua habilidade mágica de imunidade a ferimentos fatais, ele provavelmente já estaria morto. Um mero nível se realmente conseguiu aguentar um soco meu. Você é realmente extraordinário. As pupilas de Wang Yaotian brilharam intensamente. Imediatamente depois, chamas extremamente quentes irromperam de todo o seu corpo, envolvendo-o completamente. Os métodos de ataque de Lian não eram muitos. Diante de um inimigo muito mais forte do que ele só podia ser espancado passivamente. Agora, ele só podia esperar que o oponente relaxasse a guarda para que ele pudesse procurar uma oportunidade para escapar. Para isso, ele não deveria de forma alguma expor sua forma de monstro. Justamente quando Lia estava perdido em pensamentos, um enorme punho de ferro vermelho sangue já havia atingido seu peito com força. A força de Wang Yaotian era simplesmente aterrorizante. As costelas atingidas foram quebradas à força. Felizmente, Lian tinha uma habilidade de recuperação rápida. Em apenas um instante, os ossos quebrados já haviam se recuperado novamente.
Vendo Lian se levantar cambaleante novamente, Wang Yaotian não disse uma palavra. Punhos do tamanho de uma panela de areia caíram novamente como chuva. A força física de Wang Yaotian, mesmo entre usuários de habilidades do mesmo nível, também estava entre os melhores, mas infelizmente encontrou Lian, um monstro com uma capacidade de cura desafiadora. 2 minutos e meio depois, Wang Yaotian descobriu com horror que, não importa onde ele o atingisse, Lian se recuperava rapidamente. Impossível! Como um ser humano normal pode sobreviver com o coração destruído? Que tipo de monstro você é? Lian também não estava se sentindo bem neste momento. Nestes poucos minutos, o poder espiritual em seu corpo estava quase esgotado. Se continuasse assim, ele poderia realmente morrer aqui. Mas, no momento em que se preparava para fugir, uma mão grande de repente agarrou seu braço. Já que não consigo matá-lo, vou despedaçar seu corpo em pedaços. Vamos ver se você ainda consegue se regenerar. E o som espiritual que o acompanhava instantaneamente deixou Lia aterrorizado. A resposta para essa pergunta é naturalmente não. Ouvindo um som súbito, seu ombro esquerdo foi arrancado pela raiz e caiu nas mãos de Wang Yaotian. Em seguida, chamas torrenciais instantaneamente transformaram seu braço em carvão. Depois de descobrir que o braço decepado de Lia não conseguia se regenerar, Wang Yaotian imediatamente revelou um sorriso cruel e maníaco. No segundo seguinte, sua mão esquerda disparou novamente como um raio, desta vez segurando firmemente a cabeça de Lian. Em seguida, com um leve esforço, esta cabeça maravilhosa seria separada do corpo. Ouse matar meu filho, vá para o inferno. Wang Yaotian rugiu, apenas se preparando para exercer força, mas de repente sentiu um frio inexplicável em suas costas. O sexto sentido como usuário de habilidades disse a ele que havia perigo se aproximando por trás. Quem? Wang Yaotian rapidamente virou a cabeça para olhar para trás, apenas para ver uma sombra fantasmagórica semi-real batendo rapidamente em sua testa. Uma aceleração e ele mergulhou diretamente em suas sobrancelhas. Então, Wang Yaotian pareceu perder a alma, suas pupilas começaram a se dissipar brevemente. Vendo a cena à sua frente, Lian aproveitou a oportunidade para se libertar da palma de Wang Yaotian e imediatamente voou para trás, recuando dezenas de metros. Uma garota vestida de branco apareceu ao lado dele em algum momento, em sua mão direita. Ela ainda segurava uma espada antiga branca pura. Depois de ver este rosto ligeiramente pálido, Lian ficou repentinamente atordoado. O rosto ligeiramente doentio de Bai Lingye exibiu um leve sorriso. Tio Li, faz tempo que não nos vemos. Como você saiu do hospital? O irmão Bai não disse que você tinha câncer? Bai Lingye sorriu docemente. Meu câncer foi completamente curado por aquele adulto. Agora somos do mesmo tipo, sou a sequência 002. Veslan. Imediatamente, as pupilas de Lian olhando para Bai Lingye estavam cheias de complexidade. Bai Lingye pode ter bebido a poção que a transformou em um monstro. Quando ela deixou a nona prisão, ela pediu ao seu bom irmão Bai Shan para substituí-la temporariamente e cuidar de suas funções. Provavelmente foi durante este tempo que, para tratar o câncer de Bai Lingye, Bai Shan deixou sua filha beber aquela poção também. Então Lian tremeu. Médico. Ela também não sabia se isso era salvar Bai Lingye ou prejudicá-la. Afinal, o preço de obter poder é se transformar em um monstro desumano. Ao ouvir essa exclamação, o olhar de Bai Lingye de repente ficou calmo. Em vez de esperar a morte chegar em uma cama de hospital, prefiro pagar esse preço para ter a liberdade de sair do quarto. Lian ouviu essas palavras e sorriu aliviado. Você está certo. Se não fosse por aquele adulto, eu provavelmente ainda não teria forças para vingar minha esposa e filhos. Nesse momento, Bai Lingye ficou fria como um abismo novamente. Conversamos mais tarde. Aquele cara acordou. Eu vou resolvê-lo primeiro. Como esperado, as pupilas de Wang Yaotian voltaram lentamente à sanidade, e as chamas torrenciais em seu corpo começaram a jorrar novamente. Então, Bai Lingye deu um passo à frente, com o guarda-chuva de papel que parecia inofensivo por dentro, erguido acima de sua cabeça. No instante seguinte, Bai Lingye girou o guarda-chuva, e o guarda-chuva de papel branco floresceu levemente entre o céu e a terra. Na parte inferior do guarda-chuva, começou a fluir um líquido espesso e escuro. Logo, o vestido branco puro foi manchado de preto em um piscar de olhos. Quando Bai Lingye abriu os olhos novamente, as pupilas pretas já estavam vermelhas como sangue. Uma brisa suave soprou. Bai Lingye lentamente pairou no céu noturno, corroendo desenfreadamente o rosto atônito de Wang Yaotian, pairando no ar. Você está no pico do nível B.
Wang Yaotian ficou imediatamente horrorizado, sem mais a arrogância anterior. Seja uma besta diferente ou um usuário de habilidade, contanto que consiga pairar no ar, estará pelo menos no pico do nível B. Wang Yaotian estava tão assustado que começou a suar frio. Ele só queria escapar agora. Afinal, ele pode ter outro filho, mesmo que perca um. Mas se o pai se for, então realmente se foi. Mas como Bai Lingyer poderia deixá-lo realizar seu desejo? Ela simplesmente virou suavemente o guarda-chuva de papel em sua mão. Sem fantasmas, abra! Um grito delicado e charmoso. Um portal que exalava uma aura fantasmagórica negra de repente caiu do céu, antes que Wang Yaotian pudesse reagir. 6 correntes semissólidas de repente se estenderam do portão fantasmagórico, correndo freneticamente em direção a ele. Vendo que ele estava prestes a ser perfurado por 6 ganchos no corpo, Wang Yaotian ativou loucamente sua habilidade. No entanto, toda essa resistência foi em vão. Porque o ataque de Bai Lingyer não era o corpo físico, mas a alma. Vendo o gancho de prata com a corrente penetrar lentamente no corpo de Wang Yaotian, em apenas um momento, o gancho de prata na extremidade das 6 correntes estava pendurando a alma ilusória de Wang Yaotian, que gritava loucamente. Bai Lingyer guardou o guarda-chuva de papel e lentamente voltou ao local original. Com um aceno de sua mão esquerda, a alma de Wang Yaotian, que ainda estava gritando, foi enviada para Lian. Tio Li, isso é para você. Para que isso me serve? Olhando para a alma que foi entregue, Lian soltou um longo suspiro. Então, obrigado, Lingyer, já que todos nós nos tornamos fantasmas. Então não precisa se importar com isso. Dizendo isso, sua cabeça se partiu em 5 pedaços, e ele engoliu sua alma em seu estômago. Após uma breve digestão, uma aura estranha emanou do corpo de Lian. Segundos depois, ele descobriu surpreso que seu braço quebrado estava se recuperando a uma velocidade incrível. Ao mesmo tempo, na prisão subterrânea, você também recebeu uma notificação do sistema. Treinamento Bizarro 001, Sanzong, rompeu o nível terrestre. Parabéns por receber um pacote de materiais requintados e desbloquear novas habilidades resgatáveis. Regeneração, fase, poder espiritual. Recuperar partes do corpo perdidas em alta velocidade requer 50 pontos de criação. Aproximadamente 30 segundos depois, o braço de Lian, que havia sido quebrado pela raiz, já havia se recuperado completamente. Lian olhou para Bai Lingyer e acenou com a cabeça, sorrindo. Ainda bem que você não é tão imunda quanto eu, até se transformar em algo bizarro é tão bonito. O rosto bonito de Bai Lingyer, que não se transformou, ficou vermelho. Tio Li, não tire sarro de Lingyer. Ainda temos coisas para fazer. O adulto nos disse para não voltarmos por um tempo. Nossa próxima tarefa é destruir a associação de usuários de habilidades de Jiangnan e controlar completamente toda Jiangnan. Ao ouvir este plano, Lian ficou imediatamente chocado com a vasta ambição, mas além do choque, ele olhou para si mesmo e depois olhou para Bai Lingyer e perguntou: destruir a associação de usuários de habilidades de Jiangnan não vai depender apenas de nós dois, certo? Não se preocupe, aquele adulto também preparou ajudantes para nós. Bai Lingyer sorriu levemente, e então uma ampola de poção roxo escura apareceu em sua mão de jade. Ao ver este objeto familiar, os olhos de Lian se arregalaram. Esta é uma nova poção. Bai Lingyer acenou levemente com a cabeça. Aquele adulto disse: para deixarmos alguém beber e essa pessoa será nosso novo parceiro. Ao ouvir este pedido, os cantos dos olhos de Lian se contraíram ligeiramente. Onde vamos encontrar uma pessoa assim? Justamente quando ele estava com dor de cabeça por isso. Uma voz firme de repente soou atrás dos dois. Posso tentar? Uma bela mulher casada, com cerca de 1,70 metros de altura e uma aparência ligeiramente fria, saiu. Meus senhores, meu nome é Muva, sou a dona deste bar. Você viu tudo o que aconteceu agora. O tom de Bai Lingyer era frio, e parecia ver uma luz fria brilhando em suas pupilas. Ao ver isso, Muva cerrou os dentes e assentiu. Sim, eu estava escondida no bar o tempo todo. Bai Lingyer balançou a ampola de poção roxo escura em sua mão de jade. Você quer beber essa coisa? Não tem medo de se transformar em algo como nós, que não é nem gente nem fantasma. Ao ouvir essas palavras, Muva, que estava com a cabeça baixa, de repente levantou a cabeça. Um olhar firme encontrou o olhar de Bai Lingyer. Se beber essa coisa pode me tornar tão forte quanto vocês. Então beba. Nas pupilas do outro, Bai Lingyer viu uma ânsia semelhante àquela própria tinha sentido, mas ele ansiava por liberdade, e o que Muva ansiava, ela não sabia.
Pensando nisso, Bai Lingye jogou levemente o frasco roxo em direção ao outro. Se você quer beber, beba. De qualquer forma, tanto faz quem beber, e me poupa de ter que procurar outra pessoa. Um brilho de alegria brilhou nas pupilas de Muva, que então pegou cautelosamente aquele líquido estranho. Em seguida, sem hesitar, abriu a rolha do tubo, inclinou a cabeça e bebeu o líquido roxo. De uma vez só. De repente, Muva soltou um grito agudo e miserável. A pessoa inteira caiu diretamente no chão, encolhendo o corpo com o rosto para baixo, com todas as partes, tremendo violentamente. Lentamente, 8 pernas de aranha assustadoras começaram a crescer nas costas de Muva. Fios de teia branca começaram a se espalhar dessas pernas de aranha para todas as partes do corpo de Muva. O som de ossos se recompondo e rachando durou quase meia hora, até que Muva ergueu repentinamente a cabeça, revelando um rosto fantasmagórico com 6 olhos. Neste momento, a sequência fantasmagórica 003 da prisão Cânhamo Azul apareceu. O registro no arquivo fantasmagórico foi concluído com sucesso. Parabéns ao hospedeiro por criar a sequência fantasmagórica extrema. Recompensa: pacote de materiais de qualidade 1. Pacote de materiais excelentes 2. Pontos de criação, 100. Habilidade copiável. Percepção de perigo, reprodução rápida, neurotoxina. Você se encostou na parede da cela, soltando a habilidade de percepção de perigo de Zuu. Com um pensamento, você trocou essa habilidade. Sequência 0. Deus Criador. Nome: Nansha. Nível: nenhum. Habilidades: imunidade a ferimentos mortais, percepção de perigo. Itens: pontos de criação 353, pacote de materiais de qualidade 2, pacote de materiais excelentes 2. Na verdade, você sempre pôde herdar o nível de reino fantasmagórico. A razão pela qual você não agiu é que esse mero pico de evitação extrema não é suficiente para escapar desta prisão de artistas, a mais rigorosa de todo o Império. Pelo contrário, você seria descoberto por artistas de nível superior, e então a tentativa de roubar uma galinha acabaria custando a fazenda. Ao mesmo tempo, nas profundezas subterrâneas da Associação de Artistas Nan, Muva está pendurado de cabeça para baixo no topo do esgoto com 8 fios de teia, usando a percepção de aranha. Ele pode detectar claramente o número e a força dos artistas em todo o edifício. Existem 5 de nível B. O mais forte é o presidente, no pico do nível B. O restante é um vice-presidente e 3 instrutores. Ouvindo as informações de Muva, Bai Lingye mergulhou ligeiramente em pensamentos, com um sorriso estranho no rosto, enquanto alguns filamentos de seda se moviam ligeiramente. Seda de aranha branco-sangue jorrou loucamente, rapidamente sustentando um enorme casulo de seda oval no canto do teto. A cada instante, pequenas aranhas do tamanho de 8 patas, carregando bolsas de veneno verde escuras nas costas, rompiam os casulos de seda e saíam em frenesi. Em breve, as pequenas aranhas cobriram todo o esgoto escuro, totalizando mais de 10.000. No escritório do presidente, Liu Aiqin estava trabalhando em um projeto de endurecimento de software com sua secretária. 2 minutos e meio depois, o corpo inchado de Liu Aiqin estremeceu repentinamente e desabou completamente. A mulher, de costas para Liu Aiqin, arrumou suas roupas bagunçadas e se preparou para sair apressadamente. Onde está aquele sujeito? Yang Wuzi? Por que não há movimento agora? Liu Aiqin perguntou, ofegante, sentado em sua cadeira de couro. O vice-presidente tem estado em retiro na sala de meditação desde o dia em que teve um conflito com você. Dizem que ele está prestes a romper para o pico do nível B. Ao ouvir isso, os olhos de Liu Aiqin imediatamente explodiram com inveja intensa. Ele já está perto dos 60 anos. E ainda está apenas no pico do nível B, destinado a não ter esperança de avançar nesta vida. Mas Yang Wuzi, agora com pouco mais de 30 anos, já está quase em pé de igualdade com ele, e superá-lo é apenas uma questão de tempo. Ao pensar nisso, o coração de Liu Aiqin se encheu de nuvens escuras. E um leve traço de medo brilhou em seus olhos. Ele realmente pensa que a posição de vice-presidente é para ele passar férias aqui. Vá fazer Yang Wuzi sair imediatamente. Diga a ele que o Wang Yaotin encontrou problemas e precisa que ele vá resolver rapidamente. No entanto, quando ele e a secretária estavam abrindo a porta do escritório, uma aranha venenosa do tamanho de uma cabeça estava pendurada na frente da porta. Com um baque, a bolsa de veneno, do tamanho de 2 punhos, explodiu instantaneamente, molhando seu corpo e corroendo completamente até virar um carvão. Vendo essa cena repentina, a expressão de Liu Aiqin mudou drasticamente.
Ele imediatamente saiu rapidamente do escritório e viu inúmeras aranhas venenosas, espalhadas por todos os cantos da associação. O veneno verde escuro não apenas matou os usuários de habilidades, mas também corroeu todo o edifício, deixando-o cheio de buracos. Então, ele rapidamente se elevou ao meio do escritório. Que insignificante ousa atacar minha associação de usuários de habilidades? Apareça! Bai Lingye estava relaxada como se estivesse passeando. Sua aura de pico de nível I também jorrou instantaneamente, e ascendeu ao topo de todo o prédio da associação de usuários de habilidades. Imediatamente, o coração de Liu Aiqin se agitou como um mar tempestuoso, quando Jiangnan teve um segundo usuário de habilidades de pico de nível I. Sem tempo para pensar muito, ele gritou apressadamente para trás. Inimigo poderoso atacando! Todos os usuários de habilidades de nível I da associação, venham comigo para enfrentar o inimigo. Assim que as palavras foram ditas, uma figura segurando uma lança saltou para o telhado. Yang Wuzi, como é que você é o único? Onde estão os outros? Yang Wuzi lançou um olhar de desdém para o tenso Liu Aiqin. Ainda 2 de nível I lá embaixo. Eu mesmo posso lidar com isso aqui. A raiva de Liu Aiqin imediatamente subiu à sua cabeça, mas as palavras ficaram presas em sua garganta, sem saber como repreender. Em seguida, com a cara mais deslavada, ameaçamos com raiva. Vamos atacar juntos e resolver esse cara rapidamente. Quanto mais demorar, maiores serão nossas perdas. Yang Wuzi revirou os olhos com desdém, a lança comprida em sua mão tremendo, a ponta da lança fria apontando diretamente para Bai Lingye. Ele é um usuário de habilidade do elemento metal, e Liu Aiqin é do elemento madeira. Metal supera madeira. Em termos de poder de combate, ele é ainda mais forte do que Liu Aiqin, que está no auge do nível estrangeiro. Vendo os dois já em guarda, o guarda-chuva de papel branco nas mãos de Bai Lingye abriu-se lentamente. No instante seguinte, aquela massa de matéria escura como tinta envolveu seu corpo novamente. De repente, uma névoa negra pairou no ar, obscurecendo a visão de todos. A figura delicada de Bai Lingye ressoou de todas as direções, tornando impossível para Yang Wuzi e os outros distinguirem sua posição. Enfrentando esse método estranho pela primeira vez, Liu Aiqin rapidamente perdeu a paciência. Uma árvore antiga com dezenas de quilômetros de diâmetro surgiu instantaneamente do topo do prédio. Centenas e milhares de galhos da árvore antiga, tão resistentes quanto barras de aço, agitaram-se para todos os lados, tentando encontrar a posição de Bai Lingye com seu vasto alcance de ataque. No entanto, tudo isso foi em vão. Após alguns segundos, a névoa negra ainda envolvia o topo do prédio como de costume. Logo, os dois no centro do campo de batalha. De repente sentiram uma tontura. Quando recuperaram os sentidos, a névoa negra que cobria o céu havia desaparecido. E a localização em que se encontravam agora também havia mudado do topo do prédio para um inferno desconhecido. Yang Wuzi olhou para a planície cinzenta sob seus pés. Ondas tempestuosas já haviam se levantado em seu coração. Obviamente, este não era mais o mundo original deles. No ar aqui, um cheiro de decadência e morte persiste. Bem-vindos ao meu domínio fantasma. Bai Lingye vestia um vestido longo preto. Entrou na visão dos dois. A única maneira de sair daqui é me matar. Vocês dois querem tentar. Vendo essa provocação descarada, Liu Aiqin, que já havia sido enganado antes, não conseguiu mais se conter. A aura do auge do nível estrangeiro jorrou. Ele apontou diretamente para Bai Lingye e disse furiosamente, eu não me importo com quem você é. Ousando desafiar a majestade da minha associação de usuários de habilidade. Hoje você certamente morrerá. Enterro da Madeira Verde 0. Acompanhado por um rugido furioso, árvores antigas altas e robustas subiram ao céu em um instante. Em apenas alguns segundos, a planície cinzenta dentro de alguns quilômetros ao redor de Liu Aiqin já havia sido substituída por um verde esmeralda. Vendo que havia criado uma pequena floresta com tanta facilidade, o humor tenso de Liu Aiqin relaxou muito em um instante. Com esta floresta aqui, ele pode avançar e recuar, e está basicamente invencível. Com um comando, inúmeras árvores emitiram luz verde em uníssono, condensando-se em um caixão de madeira sobre a cabeça de Bai Lingye. A tampa do caixão de madeira foi explodida, e o resto do caixão parou e suprimiu Bai Lingye. O olhar de Bai Lingye era como de olhar para um tolo. Este é o domínio fantasma, extinguindo toda a vitalidade. Ser capaz de pensar em plantar árvores em terra de mortos é realmente um talento. Logo, Liu Aiqin não teve muito tempo para se alegrar, a cor daquela energia verde já começou a escurecer inexplicavelmente. Ao mesmo tempo,
O caixão que originalmente atacava Bai Lingye também perdeu muito de seu ímpeto, apenas acenando levemente. Aquele caixão, que antes era imparável, foi instantaneamente repelido. Em seguida, deixe-me dar as boas-vindas adequadamente aos dois hóspedes ilustres. Mas essas lanças de madeira permaneceram paradas, atravessando o corpo do fantasma, sem causar nenhum dano. Yang Wuzi rapidamente percebeu o problema. Essas coisas são imunes a danos físicos. Use a técnica da árvore. Embora Liu Aiqin estivesse muito irritado, ele obedeceu obedientemente para salvar sua vida. De fato, sob o ataque da técnica da árvore, o fantasma rapidamente se dissipou, mas o número desses fantasmas é muito grande e não pode ser morto. E neste domínio fantasmagórico, eles não têm nenhuma maneira de reabastecer sua energia espiritual. Se continuar assim, os dois acabarão sendo exauridos e mortos devido ao esgotamento da energia espiritual. Após um momento de reflexão, Yang Wuzi ainda disse a Liu Aiqin: "Você bloqueia esses fantasmas, eu vou matar seu corpo principal." Imediatamente, ele apontou a ponta da lança diretamente para Bai Lingye e de repente pisou no chão, como uma bala parada disparando para o céu. Em mais uma colisão, o braço de Bai Lingye segurando o guarda-chuva branco para bloquear também sentiu um formigamento. Embora não fosse suficiente para representá-la uma ameaça, como ela tinha que se distrair para lidar com Liu Aiqin, os dois agora estavam lutando de igual para igual. 2 minutos e meio depois, a testa de Yang Wuzi já estava coberta de suor fino. Em contraste com Bai Lingye, ela sempre teve uma aparência relaxada e alegre, como se lutar contra dois não fosse nenhuma pressão. Yang Wuzi, você está pronto? Eu não aguento mais. Ouvindo o rugido vindo de baixo, o coração de Yang Wuzi afundou instantaneamente. Ele olhou para baixo. Nesse momento, a floresta de Liu Aiqin agora só tinha 5 ou 6 árvores ao seu redor, em contraste com aqueles fantasmas. Eles ainda estavam se aglomerando em direção a Liu Aiqin sem parar. Liu Aiqin ficou instantaneamente aterrorizado e chorou, gritando desesperadamente para Yang Wuzi: "Yang Wuzi, salve-me, salve-me rapidamente!" No entanto, olhando para Bai Lingye com um sorriso no rosto à sua frente, Yang Wuzi sorriu amargamente. Como ela poderia deixá-lo ir salvar pessoas tão facilmente? Vendo que Yang Wuzi ainda estava parado no lugar, sem nenhuma intenção de vir salvá-lo, ele entrou em pânico imediatamente. "Yang Wuzi, eu sou seu superior. Você ousa não vir me salvar?" Em seguida, em meio a um grito de partir o coração, Liu Aiqin foi instantaneamente devorado por incontáveis fantasmas. Neste momento, Bai Lingye de repente sorriu estranhamente e lambeu os lábios vermelhos com a língua. Com um aceno de mão, a alma de Liu Aiqin foi agarrada por ela. Sob o olhar chocado de Yang Wuzi, Bai Lingye enfiou diretamente a alma translúcida em sua boca, acompanhado por um som de engolir. Bai Lingye semicerrando seus belos olhos, os cantos de sua boca de repente se ergueram em um arco de satisfação. Quando ela abriu os olhos novamente, uma aura de fúria, dezenas de vezes mais poderosa que antes, surgiu de repente, espalhando-se por todo o reino fantasmagórico. Com um único golpe, o corpo de Yang Wuzi voou pelos ares como uma pipa sem corda. Uma vez ultrapassado o segundo estágio, a mudança na força pode ser descrita como colossal. Se antes Yang Wuzi ainda tinha uma chance de aguentar 2 golpes, agora Bai Lingye pode esmagá-lo tão facilmente como esmagar uma formiga. Yang Wuzi também estava ciente da diferença entre os dois neste momento. Depois de um longo tempo, ele soltou um longo suspiro. Morrer nas suas mãos não é injusto. Mas eu quero saber quem vocês são exatamente. Bai Lingye sorriu. Você não já percebeu? Já não somos humanos. Apesar de já ter tido essa suspeita em mente, as pupilas de Yang Wuzi ainda se contraíram involuntariamente. Então, por que vocês se transformaram assim? A julgar pelos métodos de ataque, você e seus companheiros parecem ter obtido esse poder de repente. Bai Lingye não é tola. Como poderia revelar tal coisa? Isso não posso dizer. Estou com pressa. Conversamos na próxima vida. Então, ela estendeu sua mão delicada lentamente. Através do vazio, ela apertou levemente Yang Wuzi. No momento seguinte, Yang Wuzi pareceu ser agarrado no pescoço por uma grande mão invisível. Ele foi lentamente erguido no ar. Yang Wuzi lutou com todas as suas forças, mas diante de um especialista no segundo estágio. Essa pequena força era tão inútil quanto uma formiga tentando derrubar uma árvore. Justamente nesse momento crítico, um toque de telemóvel, quebrando completamente o clima. Tocou. Os cantos dos olhos de Bai Lingye se contraíram levemente. Ela tirou Yang Wuzi no chão com força.
Com o rosto sombrio, ela pegou o telefone. No entanto, ao ver o nome da pessoa que ligava, sua raiva desapareceu instantaneamente. Olá, pai. O que foi? Do outro lado da linha, parecia haver alguma urgência. Após dizer apenas uma frase, a chamada foi imediatamente desligada. Bai Lingye guardou o telefone. Sob o olhar surpreso de Yang Wuzi, ela acenou com a mão e desfez o reino fantasmagórico. A partir de agora, saia imediatamente de Jiangnan. E não ouse dar mais um passo aqui. Você não vai me matar. Yang Wuzi ficou atordoado, o rosto cheio de descrença. Ao ouvir essas palavras, Bai Lingye quase começou a rir de raiva. Você quer tanto morrer assim? Vendo esta situação, Yang Wuzi não ousou dizer mais nada. Ele fugiu rapidamente em direção à fronteira de Jiangnan, prisão subterrânea da base. Você olhou para as costas de Yang Wuzi enquanto ele partia, com um olhar profundo. Foi você quem ordenou que Yang Wuzi fosse libertado, porque você conhece a irmã de Yang Wuzi. A irmã de Yang Wuzi se chama Yang Wenji. Ela era um dos membros da sua antiga equipa. Na batalha final, para protegê-lo, Yang Wenji sofreu ferimentos graves. Embora tenha conseguido salvar sua vida, ela se tornou um vegetal que nunca mais acordaria. Mas após quase 10 anos de convivência, você ainda sente afeto pelos subordinados daqueles centros. Justamente quando você estava recordando o passado. O tom do sistema soou silenciosamente. Talvez por sorte, você abriu a loja de criação pela primeira vez. O que chamou a atenção foi uma pitada de roxo deslumbrante. Material épico. Você ergueu as sobrancelhas e um sorriso apareceu no canto da sua boca. Material estranho de nível épico anjo caído, 1 dos pontos de criação necessários, 200. Você olhou para os seus pontos de criação restantes. Sem nenhuma pressão, porque na batalha anterior, sua carteira ainda está gorda. Você lutou contra um total de 5 usuários de habilidade de nível B, 50 pontos de criação cada, contando com os dispersos. Você agora tem mais de 780 pontos de criação. Sem hesitar, você pegou este material de nível épico e imediatamente abriu os 2 pacotes de materiais de qualidade armazenados no sistema. Como um jogador, você pressionou o botão de síntese com um sorriso no rosto. Alguns segundos depois, um líquido coloidal dourado pálido e branco apareceu na sua frente. Olhando para esta poção, você já tem o melhor candidato para tomá-la. Mas como tirar essa coisa? Esta preocupação se tornou um problema. Quem mais pode me ajudar a entregar as coisas? Seu coração se moveu e você voltou a olhar para a loja de criação. Neste momento, ainda restavam 5 materiais estranhos na loja, um de qualidade, 3 excelentes e um comum. O único material de qualidade chama-se boneco substituto e precisa de 80 pontos de criação. Sem pensar, você deve pegar o de qualidade diretamente. Depois de fazer isso, você abriu os 2 pacotes de materiais de nível excelente restantes e obteve o mestre oculto. Esmagou o pó. Alguns segundos depois, a segunda poção de hoje também caiu em suas mãos. Você pensou sobre isso e veio. Sempre substituindo Li Yuan para vigiar sua própria montanha Bai. Porque você salvou Bai Lingye, então Bai Shan agora também é considerado seu próprio povo. Depois que Bai Shan o viu, ele caminhou cuidadosamente até o ponto cego do monitoramento. Você se levantou e caminhou até a porta de Jade, usando seu corpo para bloquear a poção. Preciso que você faça uma coisa para mim. Beba esta coisa. Muito obrigado, adulto. O rosto de Bai Shan imediatamente mostrou uma cor de surpresa. Ele abriu a tampa diretamente e despejou o líquido em sua boca. O corpo se tornou estranhamente doloroso como sempre. Mas Bai Shan suportou com sua força de vontade e não emitiu nenhum som. Alguns segundos depois, o corpo de Bai Shan estremeceu violentamente. No momento seguinte, todo o seu corpo foi envolto em penas pretas. Quando este par de asas se abriu lentamente, as características faciais no rosto de Bai Shan se transformaram em um boneco de um olho. Ao mesmo tempo, um corvo preto como breu pousou em seu ombro, e a expressão era extremamente animada como se tivesse natureza humana. Acontece que o verdadeiro Bai Shan já se transformou naquele corvo. E o corpo humano original foi substituído pelo boneco substituto. Quando todas essas mudanças foram concluídas, seu sistema finalmente deu uma resposta. Criação concluída. Por favor, nomeie o hospedeiro para a sequência Fantasma 1004. Olhando para a cena mágica à sua frente, você esfregou o queixo e disse, vamos chamá-lo de Corvo Venenoso. Sequência Fantasma 1004 Corvo Venenoso foi registrado com sucesso em Arquivo Fantasma 1. Parabéns ao hospedeiro por criar a Sequência Fantasma 1 obrigatória.
Recompensa: pacote de materiais de qualidade 1. Pacote de materiais excelentes 2. Pontos de criação 100. Nível inicial, estágio intermediário de concentração obrigatória. Habilidade de cópia, invocação de pressão guiada, barbearia de pressão guiada. Depois de ler a análise detalhada da habilidade, você percebe que a invocação de pressão guiada e a barbearia de pressão guiada são na verdade duas habilidades complementares. A primeira invoca a pressão guiada, e a segunda pode usar a pressão guiada para raspar o corpo humano. Em outras palavras, contanto que você troque essas duas habilidades, você pode escapar desta prisão imediatamente, mas a localização atual é a capital da Terra. É a sede da Associação de Usuários de Habilidades. Bai Shan já voltou à sua forma original, sentindo o poder surgindo em seu corpo. Primeiro ficou chocado e depois ainda mais reverente a você, sentindo o olhar ardente. Você joga outro frasco de poção de platina em Bai Shan, pegue este frasco de poção. Vá para a capital mágica e encontre alguém para fazê-lo beber. Adulto, fique tranquilo. Bai Shan abaixou a cabeça e disse em voz baixa. Então uma pressão guiada apareceu em seu ombro, e suas pernas gradualmente se tornaram tangíveis. O corpo físico de Bai Shan não parecia ter mudado, mas na verdade foi substituído por um fantoche. Bai Shan, que se transformou em um corvo, pegou a poção número 5 e voou em direção ao céu acima do 9º domínio. Por causa do efeito da habilidade de convergência de respiração, não há flutuação de respiração em seu corpo, como um corvo comum. Ao mesmo tempo, na sede da Associação de Usuários de Habilidades da capital da Terra, presidente, não é bom. Algo grande aconteceu. Uma voz urgente soou do lado de fora da porta do escritório. Lin Longqian, que estava cochilando, acordou de repente e perguntou com uma expressão séria no rosto depois de ouvir isso. O que diabos aconteceu? A pessoa então lentamente disse em voz baixa, a Associação de Usuários de Habilidades em Jiangnan, perdemos completamente o contato. Se não houver surpresas, deve ter sido destruída. O quê? O início foi uma bomba, assustando Lin Longqian tanto que ele perdeu todo o sono e quase se levantou de sua cadeira. Como isso é possível? Quem se atreve a ser tão ousado? É aquele grupo de lunáticos. A pessoa parada em frente à mesa imediatamente balançou a cabeça, negando as palavras de Lin Longqian. Não, depois de nossa última operação de cerco e supressão. Será que aquele grupo de caras sofreu pesadas baixas? Agora eles ainda estão encolhidos em Nanjian. Assim que recuperarem sua força, nossos informantes já cercaram todo Nanjian. Ninguém deles saiu. Seu tom parou, então ele disse com alguma hesitação. Após nossa investigação, a força desconhecida que atacou Jiangnan desta vez, estima-se que esse grupo de pessoas seja muito forte. O processo de batalha foi quase unilateral, e nenhuma notícia foi transmitida. No entanto, de acordo com a inteligência da sede, um usuário de habilidade escapou de Jiangnan. As pupilas de Lin Longqian encolheram de repente. Quem é? O vice-presidente da Associação de Usuários de Habilidades de Jiangnan, Yang Wuzi. Lin Longqian curvou ligeiramente os cantos da boca. Revelou um sorriso diabólico. Notifique-o para vir imediatamente à capital. Se ousar desobedecer a ordem, Qian Xiao pessoalmente o capture de volta. Além disso, veja como estão treinando os esquadrões dos 6 guardiões. Veja qual deles está interessado. Deixe-os assumir os assuntos de Jiangnan como um treinamento para novos recrutas. Ao ouvir isso, o rosto da figura diante da mesa de escritório se alegrou. A pedra em seu coração finalmente caiu. Estes 6 guardiões são todos os especialistas que sobreviveram à grande batalha daquela época. Sua força é de pelo menos nível SS. Desde o fim da Era das Bestas Alienígenas e o início da Nova Era, essas grandes figuras foram designadas para liderar um esquadrão cada. Esses 6 esquadrões desfrutam do maior volume de recursos de todo o Império. É o destino dos sonhos de todos os usuários de habilidades. Também é o representante da força mais alta de todo o Império Kangnan. Então, ao ouvir que um esquadrão de guardiões foi enviado, ele soube que os assuntos de Jiangnan estavam seguros. Presidente, você é sábio. Com um guardião adulto enviado, Jiangnan não terá preocupações. Então, com sua licença, não incomodarei o adulto para descansar. Lin Longqian também se sentiu secretamente satisfeito com os elogios, mas superficialmente ainda fingiu ser profundo. Depois de levantar os olhos, ele acenou com a mão como se não se importasse. Neste momento, uma vila tranquila se ergue nos subúrbios de Tianjin, na capital. Não muito tempo depois, uma figura saiu da escuridão, subindo a montanha. Era Yang Wuzi,
que havia retornado de Jiangnan após passar por 9 mortes e uma vida. Quem vem lá? Esta é uma área privada. Saia imediatamente. Uma voz clara veio da vila, também com um toque de ameaça. Se sentir cuidadosamente. Pode-se perceber que o dono desta voz realmente tem um nível de cultivo pós-natal. Sou eu, Mingo. Yang Wuzi caminhou até o portão da vila e revelou seu verdadeiro rosto. O portão da vila se abriu rapidamente. Um velho de cabelos grisalhos saiu rapidamente. Vendo o rosto ligeiramente cansado de Yang Wuzi, ele rapidamente se aproximou para cumprimentá-lo. Patriarca, o que aconteceu com você? Como você se machucou tão gravemente? Estou bem. Yang Wuzi acenou com a mão. Apesar de estar empoeirado, seus olhos estavam surpreendentemente brilhantes. Ao ouvir as palavras de Yang Wuzi, o velho de cabelos brancos estremeceu de repente. Ele era o mordomo da família Yang por 2 gerações. Desde que o avô de Yang Wuzi fundou a família Yang, ele se tornou o servo do pai de Yang Wuzi, até hoje. Já se passaram quase 50 anos inteiros. Yang Wenjin e seus irmãos eram como seus próprios filhos para ele. Olhando para a aparência de Yang Wuzi, o mordomo sentiu uma pontada de tristeza inexplicável em seu coração. Muitos anos atrás, o pai de Yang Wuzi morreu inesperadamente em um acidente. Yang Wenjin ainda seguia aquele adulto. Isso fez com que Yang Wuzi, com apenas 16 anos, assumisse a responsabilidade por toda a família Yang, embora Yang Wuzi tivesse um grande talento. Mas sempre é preciso tempo para crescer. É por isso que ele está treinando desesperadamente. Ele ansiava o tempo todo para se vingar de sua irmã. Esses pensamentos voltaram à mente de Yang Wuzi, fazendo com que seus punhos se fechassem ainda mais. Ningbo soltou um longo suspiro. Então ele falou, interrompendo os pensamentos de Yang Wuzi: Patriarca, é raro você voltar. Vamos ver a senhorita primeiro. Yang Wuzi ficou em silêncio, calmamente dando um passo à frente seguindo os passos do outro. Os dois atravessaram metade da mansão e entraram na vila luxuosa no centro, em frente a uma cama de hospital simples. Um rosto deslumbrante e frio refletiu nos olhos de Yang Wuzi. A única desvantagem é que todo o rosto estava pálido demais, sem mostrar um pingo de vitalidade. Yang Wenji estava deitada ali, em silêncio. Apenas um batimento cardíaco fraco conseguia provar que aquilo ainda não era um cadáver. As órbitas oculares de Yang Wuzi também ficaram gradualmente vermelhas. Ele se virou para esconder as lágrimas de Ningbo, olhando para Yang Wenji, murmurando para si mesmo: Irmã, de qualquer forma, eu definitivamente encontrarei uma maneira de curá-la. Pensando no que havia visto e ouvido em Jiangnan, o brilho nos olhos de Yang Wuzi tornou-se ainda mais firme. Mesmo que corresse risco de vida, ele definitivamente voltaria para Jiangnan para investigar. Patriarca, está ficando tarde. Você viajou muito. Descanse primeiro. Olhando para o rosto cansado de Yang Wuzi, Ningbo ainda não teve coragem de falar. Yang Wuzi acenou levemente com a cabeça. Depois de dar uma última olhada em Yang Wenji, ele saiu lentamente da sala. Ningbo, obrigado por cuidar da família Yang por mim. Eu sou um patriarca incompetente. O corpo de Ningbo tremeu e ele levantou a cabeça. Mas descobriu que Yang Wuzi já havia entrado na sala. Quando todos partiram, um corvo comum voou na escuridão. Pousou no parapeito da janela do quarto. Depois que uma névoa negra persistiu, a figura de Bai Shan já havia entrado silenciosamente na sala. Parado em frente ao leito de Yang Wenji, com um movimento da mão, um frasco grande cheio de um líquido branco dourado apareceu imediatamente na ponta de seus dedos. Usando o poder espiritual para controlar os lábios de Yang Wenji para que se abrissem ligeiramente, Bai Shan abriu a rolha do tubo de ensaio e despejou o líquido gota a gota. Talvez prevendo que a outra parte faria um movimento maior, depois de fazer isso, Bai Shan imediatamente usou sua habilidade. Bloqueou todos os sons desta área. Com certeza, apenas alguns segundos depois, o corpo de Yang Wenji começou a se contrair. Sob o olhar de Bai Shan, sons de estalos de ossos se movendo foram emitidos de seu corpo. No momento seguinte, ossos brancos. Sob a pele de Yang Wenji começou a surgir uma quantidade que obviamente já excedeu a de um ser humano normal. A pele e a carne originais começaram a desaparecer e a degenerar a uma velocidade visível a olho nu, em menos de 10 segundos, exceto nas bochechas. A carne do corpo de Yang Wenji já havia sido completamente substituída por incontáveis ossos brancos, e aquele cabelo preto e brilhante também se transformou em branco sagrado num piscar de olhos. As costas de Yang Wenji também começaram a desenvolver asas, mas ao contrário, as asas que cresceram nas suas costas tinham 3 pares.
E também eram feitas de osso branco de alta densidade, e assim um anjo fantasma composto inteiramente de ossos apareceu diante de Bai Shan. Ao mesmo tempo, na prisão de Didu de Gil, você testemunhou todo o processo de transformação fantasmagórica de Yang Wenji, criação concluída. Por favor, nomeie o fantasma da sequência 1005. Desta vez você não hesitou, e rapidamente disse o nome que já havia preparado. Anjo Antigo, fantasma da sequência 1005, Anjo Antigo, foi gravado com sucesso no arquivo Fantasma 1. Parabéns ao hospedeiro por criar a sequência Fantasma 1 de nível S, recompensa um pacote de materiais épicos, 2 pacotes de materiais requintados. 1000 pontos de criação, nome do anjo antigo Yang Wenji, nível inicial pico de nível S. Habilidade replicável, conversão de apóstolo, ira do anjo. Equipamento divino de anjo, reino do anjo antigo, pico de nível S. Você deve conseguir se adaptar rapidamente, certo? Um sorriso imperceptível curvou seus lábios. Vamos lá, o banquete já está preparado. Só não sei qual será a reação de vocês quando virem isso. Neste momento, na mansão da família Yang. Depois de absorver completamente a energia da poção, Yang Wenji finalmente abriu os olhos lentamente e a primeira frase que disse ao ver Bai Shan foi uma série de perguntas frias. Quem é você? Por que você me salvou? O que você me deu para beber? Durante o período em que esteve em estado vegetativo, embora não pudesse se mover, mas ainda mantinha consciência e podia sentir tudo o que acontecia ao seu redor, o adulto apenas me pediu para lhe trazer uma frase. Ele disse que depois de ouvir, você naturalmente entenderá tudo. Bai Shan disse calmamente aquela frase. A frase que ele pediu para você trazer. Pequeno Yang, você realmente não errou. Uma sensação familiar ressoou nos seus ouvidos. Instantaneamente, o corpo de Yang Wenji estremeceu. Ele estendeu a mão com entusiasmo e agarrou o ombro de Bai Shan com força. É o capitão? Você conhece o capitão? Inúmeros corvos se espalharam no local. Quando os corvos negros se reuniram novamente, a figura de Bai Shan já havia aparecido, a poucos passos de distância. Ao ver a outra pessoa segurando sua própria mão, Yang Wenji ficou atordoado. Então, depois de sentir o poder avassalador dentro de si, disse com um rosto cheio de desculpas. Desculpa, fiquei um pouco exaltado agora há pouco. Bai Shan balançou levemente a cabeça, indicando que não havia problema. A pessoa à sua frente era aquela pessoa. A pessoa especialmente designada, somada à sua capacidade de se tornar imortal à vontade. Como ele ousaria ter alguma objeção? Onde está o capitão agora? Leve-me para vê-lo rapidamente. Diante do olhar expectante de Yang Wenji, Bai Shan balançou a cabeça impotente. Sinto muito, receio que isso não seja possível. Por que nem sequer posso vê-lo? Sem esperar que Bai Shan terminasse de falar, o rosto de Yang Wenji já mostrava alguma ansiedade. Por que o adulto está agora na prisão de usuários de habilidade? Prisão? Yang Wenji não conseguia entender, não importava o quanto pensasse. Por que você estaria na prisão? Como assim? O capitão não salvou todo o planeta azul? Ele é o salvador da humanidade. Por que ele estaria na prisão agora? Só sei que este é o resultado. Anunciado pessoalmente por Lin Longtian, o presidente da Associação de Usuários de Habilidade. Bai Shan encolheu os ombros, impotente, indicando que não sabia. Antes, ele era apenas uma pessoa comum na base da sociedade, certo? Como saberia dessas coisas? Lin Longtian. Originalmente, Yang Wenji ainda estava um pouco perplexo, mas ao ouvir este nome, instantaneamente entendeu tudo o que havia por trás. A raiva jorrou instantaneamente de seu tom de voz. Yang Wenji era do seu lado no começo. Então naturalmente sofreu muito com as atitudes nojentas de Lin Longtian. A razão pela qual não suspeitou da outra parte desde o início é porque, antes, Lin Longtian sempre era subserviente e o evitava quando via. Ele não conseguia imaginar que, durante o tempo em que esteve em coma, a outra parte realmente teve a audácia de fazer uma coisa dessas, trancar o capitão na prisão. Como Lin Longtian ousou fazer isso? A aterrorizante aura única de um usuário de habilidade de nível S varreu instantaneamente toda a sala. A simples barreira que Bai Shan havia estabelecido foi abalada e quase desmoronou em um instante, mas Yang Wenji também não perdeu completamente a razão. Depois de extravasar a raiva adequadamente, ele rapidamente recuperou a calma. Antes de entrar em coma, ele era originalmente um usuário de habilidade de nível SS. Então agora controlar o poder da habilidade também parece muito mais habilidoso do que os outros. Eu tenho mais uma pergunta. Com a força do capitão,
Por que ele estaria disposto a ser trancado na prisão por Lin Longqian? Essa pergunta é bastante conhecida. Bai Shan rapidamente deu a resposta. Naquela batalha final, embora o adulto tenha vencido, ele também ficou gravemente ferido e perdeu todo o seu poder, enquanto o adulto ainda estava em coma. Ele já havia sido trancado na prisão por Lin Longqian. Depois de ouvir as duas frases, o rosto de Yang Wenji ficou imediatamente sombrio. Os ossos de seus punhos foram instantaneamente estralados de tanto serem apertados, mostrando quanto a raiva em seu coração já havia queimado. Bom, Lin Longqian, se eu não vingar este ódio pelo capitão, esta velha não acreditará mais em Buda. Dizendo isso, ela virou imediatamente a cabeça, fixando os olhos de bronze flamejantes em Bai Shan. Você vai me guiar. Vamos resgatar o capitão. Não, o adulto tem seus próprios planos. Você também tem outra coisa a fazer. O adulto me disse pessoalmente para te lembrar. Agora não podemos expor nossa força aos olhos da Associação de Usuários de Habilidades. Ouvi dizer que está à sua ordem. Yang Wenji finalmente se acalmou e acenou silenciosamente com a cabeça. Entendo. O que o capitão quer que eu faça? O adulto quer que você, depois de terminar seus próprios assuntos, primeiro destrua a filial da Associação de Usuários de Habilidades em Modu. E então, o mais rápido possível, vá para Jiangnan e encontre nosso pessoal. Haverá uma grande batalha lá. Não se sabe se foi por ouvir que poderia matar pessoas da Associação de Usuários de Habilidades, ou se era um desejo profundo por combate. Depois de ouvir as palavras de Bai Shan, Yang Wenji lambeu os lábios com interesse. Por favor, transmita ao capitão adulto que o subordinado garante que cumprirá a missão. Bom, então voltarei para relatar. Bai Shan assentiu e se transformou. Transformou-se novamente no corvo que era antes. Antes de partir, arrancou uma pena e entregou a Yang Wenji. Eu sou o corvo número 004, responsável por entrar em contato com o adulto. Avise-me a qualquer momento se houver alguma notícia. Com as palavras ditas, Bai Shan se transformou em uma nuvem de fumaça negra e desapareceu completamente na noite escura. Yang Wenji apenas girou a pena entre os dedos. Os métodos do capitão são realmente mágicos, mas também não é a primeira vez. Enquanto falava, ele riu para si mesmo. Claro que ele também está curioso. Que tipo de truques são esses que você usa? Mas curiosidade é curiosidade. Depois de seguir seu próprio capitão por tanto tempo, Yang Wenji sabe o que deve perguntar. O que ele não deveria perguntar. Tendo recuperado sua vida, ele riu despreocupadamente. Ele se dirigiu em direção à porta e saiu. Neste momento, a 100 quilômetros de distância de Jiangnan, uma nave gigante de guardiões se aproximava rapidamente. Nesta nave gigante, além de uma equipe de guardiões de dezenas de pessoas, também estavam embarcados 500 soldados de elite armados até os dentes. O homem tomando banho de sol abriu lentamente os olhos, e a pressão de um usuário de habilidades de nível SS se espalhou. Uma voz ecoou instantaneamente por toda a nave gigante. Equipe de contenção, reunião. Depois que a voz soou, em pouco tempo várias figuras apareceram ordenadamente na frente do homem. O comandante da força de contenção virou-se para olhar para todos. Estamos prestes a chegar ao nosso destino, Jiangnan. Imagino que todos vocês saibam o motivo de estarmos aqui. Esta é tanto uma missão quanto um teste para vocês. Depois de dizer isso, ele olhou para todos e pronunciou 2 nomes, San Yushuan, Susan Bo. Desta vez vocês serão os líderes de equipe, cada um liderando uma equipe de 3 pessoas com 2 membros. Após uma pausa, Feng San viu outra figura na multidão, Lin Feng. Você é como eles, lidere uma equipe. Esforcem-se para romper o pico de um golpe o mais rápido possível após retornarem desta missão, e outra coisa que quero lembrar a vocês é que entreguei a vocês total autoridade sobre esta missão. Não esperem que eu intervenha a menos que seja absolutamente necessário. Os 3 que foram nomeados saíram da fila, com exceção de Lin Feng, que franziu ligeiramente a testa. Os rostos dos outros 2 estavam cheios de excitação e alegria. Com pouco tempo restante, os 9 voltaram apressadamente para seus respectivos quartos. Somente depois de confirmar que ninguém estava os vigiando, Lin Feng franziu a testa e tirou Namei de seus braços. A esfera já estava vermelha e quente, e a esfera da crise emitiu outro aviso, e a reação foi tão forte. Temo que esta missão seja extremamente perigosa. Ela engoliu em seco, e a sensação de crise em seu coração a deixou inquieta. Na verdade, ela não é deste planeta, mas foi transportada aqui há 1 ano devido a um certo jogo misterioso. No jogo chamado Torre Fantasmagórica. Ela tem que começar a desafiar continuamente do andar inferior de uma torre negra.
Em cada andar desta torre, vive um monstro extremamente fantasmagórico e poderoso. O primeiro andar se chama Sunseed e o segundo andar se chama Ghost Scatter. Continuando, cada vez que Lin Feng derrotava um monstro de um andar, ela recebia a recompensa especial correspondente. Esta esfera da crise é a recompensa especial que ela recebeu depois de derrotar Bazu, o chefe do terceiro andar. Com seu excelente talento para jogos, Lin Feng passou por várias fases até que foi parada no quinto andar. Ela ainda se lembrava claramente daquela linda mulher chamada Antigo Anjo, que a enviou para o céu ocidental com apenas um movimento. Lin Feng originalmente pensou que era um jogo normal. Se ela morresse, ela simplesmente começaria de novo, mas ela nunca esperava que quando ela abrisse os olhos novamente, ela já havia chegado a este continente mundial chamado Estrela Azul. E as recompensas que ela recebeu ao completar as 4 primeiras fases do jogo em sua vida anterior também foram transportadas para este mundo com ela. Foi confiando nesses 4 tesouros que Lin Feng rapidamente ascendeu em força em um curto período de tempo e logo chamou a atenção da alta administração. Depois de passar na avaliação, ela se juntou com sucesso à equipe de guardiões que inúmeros artistas de artes marciais sonham há um mês, e agora ela já cultivou até o nível de pico inevitável. Ela está a apenas um passo de se tornar uma artista de artes marciais. Se esta missão for concluída, ela receberá mais recursos e tempo livre. Talvez ela se torne a mais jovem artista de artes marciais da história da Estrela Azul. Pensando nisso, Lin Feng, que era apenas uma estudante universitária comum em sua vida anterior, não pôde deixar de se sentir vermelha de calor. Ok, contanto que eu seja cuidadosa o suficiente, nada deve acontecer. Ela fez uma onda de autoconsolo em seu coração. O aperto no coração relaxou lentamente, afinal, ele tinha lido muitos romances na vida passada. Viagem no tempo somada a um trunfo, não é? Claramente um roteiro de protagonista masculino. Já que ele é o protagonista, então certamente terá o brilho do protagonista. Não vai morrer tão cedo. Neste momento, com um estrondo, os fragmentos da espada gigante do guardião tremeram ligeiramente. Rapidamente completaram o pouso na região de Jiandna. No entanto, eles não desembarcaram. Em vez disso, os 500 soldados bem equipados já começaram a sair em fila indiana. Como artistas, eles precisam usar esses soldados para obter informações detalhadas sobre a localização e a força do inimigo, porque somente depois de dominar essas informações eles podem formular o melhor plano, a fim de reduzir as baixas dos artistas. Mas para aqueles soldados que são apenas pessoas comuns, cada vez que obtêm essas informações, eles certamente pagarão com a vida. Em vez de chamá-los de soldados, seria melhor chamá-los de esquadrão suicida ou bucha de canhão. A equipe de 500 pessoas se dividiu rapidamente em 50 pequenas equipes no solo, começando uma varredura completa, em estilo de carpete por toda Jiandna. Uma delas foi diretamente para a filial destruída da Associação de Artistas, de acordo com o plano original. Droga, que azar! Por que fui designado para este lugar? O artista na equipe não aguentou mais e começou a xingar. Comparada com outros lugares, esta área onde uma grande batalha acabou de acontecer tem, sem dúvida, uma maior probabilidade de encontrar perigo. Uma vez que encontrem esse tipo de existência, eles, no máximo, conseguirão enviar a mensagem de volta antes de morrer. Quanto a escapar, nem pensem nisso. Aqueles artistas simplesmente não nos tratam como pessoas, nos mandando para realizar esse tipo de tarefa. Não é o mesmo que nos mandar para a morte? Ok, calem a boca. O líder finalmente falou. Com os olhos frios, ele olhou para trás. Esta é a decisão de cima, ninguém de nós pode mudar. Se você tem alguma reclamação, engula-a e não diga bobagens aqui, ou eu vou te matar com um tiro agora mesmo. À medida que a equipe avançava, todos finalmente chegaram à Associação de Artistas de Jiangnan, que já estava em ruínas. Por causa da corrosão do veneno após ser amaldiçoado, todo o prédio parecia ter sido mergulhado em óleo, todo preto por dentro e por fora. Todos entraram no prédio com cautela, e então descobriram que o chão aqui era como se estivesse coberto com uma camada de cola preta. Extremamente viscoso, juntamente com o cheiro pútrido que se espalha no ar, só faz as pessoas sentirem nojo. Antes que tivessem caminhado muito, um casulo branco sem um traço de sangue apareceu na linha de visão de todos. Cada casulo branco tem o tamanho de um adulto. Olhando em volta, só neste andar há quase 50 deles. O líder da aliança instruiu a todos: liguem as câmeras e gravem tudo aqui. No entanto, enquanto todos estavam ocupados e confusos, um acidente aconteceu. Um som estaladiço foi ouvido.
Uma bala saiu do cano instantaneamente, indo direto para o casulo branco mais próximo. A bala atingiu a superfície do casulo branco. Emite um som como se estivesse perfurando a pele. Em seguida, um líquido fétido verde escuro começou a fluir lentamente do pequeno buraco aberto pela bala. Nesse momento, o coração de todos disparou e ninguém ousou respirar fundo até ver o casulo branco que não foi perfurado. Depois de não haver nenhum movimento, todos soltaram um suspiro de alívio. Quem atirou? O líder rugiu e virou a cabeça para olhar os membros da equipe atrás dele. Aquele que estava reclamando no início. O soldado estava tremendo enquanto segurava a arma, com uma expressão perplexa no rosto. Eu estava muito nervoso. Não foi de propósito. Você sabe que seu não foi de propósito quase matou todos nós. O líder rugiu sem piedade. Sob a repreensão do capitão, o resto da equipe lançou olhares de reprovação. O líder sentiu um calafrio no coração e, sem se importar com a raiva, a aliança contou o número de pessoas novamente. Onde está o outro? Ele perguntou com uma voz urgente. Só então o resto da equipe percebeu que algo estava errado. Mas, naquele momento, um som de mastigação, cruc-cruc, veio de cima de suas cabeças. Quase todas as 9 pessoas levantaram a cabeça ao mesmo tempo para olhar para cima. A cena que entrou em seus olhos fez o coração de todos disparar descontroladamente. Perto do casulo branco que não foi perfurado pela bala, um porco-unicórnio do tamanho de metade de um humano estava pendurado de cabeça para baixo no teto. As 8 pernas de porco cheias de pelos pretos estavam agarradas firmemente. Um cadáver foi abraçado com força e roído continuamente com dentes afiados. Através das roupas do cadáver, todos imediatamente reconheceram que era o membro da equipe que estava com eles não muito tempo atrás. Mas apenas alguns momentos se passaram. Uma pessoa viva agora estava reduzida a meio corpo. Todos ficaram apavorados em um instante. Um porco tão grande. Certamente não poderia ser um animal normal. Quase todas as 9 pessoas levantaram suas armas ao mesmo tempo e abriram fogo contra o monstro acima de suas cabeças. As balas atingiram o corpo do porco, abrindo pequenos buracos instantaneamente. O porco sentiu uma dor aguda. Imediatamente soltou a comida em sua boca e correu para as 9 pessoas no chão, rosnando e mostrando os dentes. Mas antes que pudesse se aproximar das 9 pessoas, o porco já havia caído no chão, incapaz de suportar a chuva de balas, e morreu completamente. Vendo esta cena, as armas nas mãos de todos diminuíram gradualmente. Todos estavam respirando pesadamente. Havia uma expressão de pavor em seus olhos. Depois de respirar por algumas dezenas de segundos, 2 membros da equipe não puderam conter a curiosidade. Lentamente, e com alguma cautela, aproximou-se do corpo do porco. No entanto, nesse exato momento, os 2 descobriram, horrorizados, que o corpo daquele monstro ainda se movia ligeiramente. Pôde-se ver que, nas suas costas, uma bolsa de veneno verde escura crescia cada vez mais, rapidamente atingindo um estágio em que parecia prestes a explodir a qualquer momento. Não é bom! Corram! Percebendo que algo estava errado. Enquanto gritavam aterrorizados, os 2 soldados correram rapidamente para trás. No momento seguinte, um estrondo enorme. A bolsa de veneno verde escuro explodiu instantaneamente, e os 2 soldados em fuga foram imediatamente envolvidos pelo veneno jorrante. Um grito de agonia lancinante ecoou. Em pouco tempo, 2 pessoas vivas derreteram um charco de podridão. Não tinham entrado há nem 10 minutos, e dos 10 homens, restavam apenas 7. Chega! Os dados daqui já foram coletados. Retirada. O soldado responsável por transmitir informações na equipe. De repente, ficou furioso. Vamos! Saiam deste lugar amaldiçoado primeiro! No entanto, mal o capitão terminou de falar, uma enorme sombra negra desceu repentinamente do céu. Com uma mordida, a cabeça do capitão desapareceu instantaneamente. Um deles ergueu a lanterna que tinha na mão e iluminou suavemente a área acima da cabeça. No momento seguinte, todos descobriram, horrorizados, que todos os buracos das crisálidas brancas anteriores já tinham sido abertos, e estavam completamente vazios. A luz girou bruscamente novamente, e dezenas de aranhas do tamanho de meio homem no teto já estavam à espera, prontas para atacar. Ao mesmo tempo, o guardião rejeitou, meus senhores, a equipe que foi às ruínas da Associação de Artistas. Foi totalmente aniquilada, disse o oficial, sentado em frente ao painel de controle, prestando atenção aos movimentos dos soldados. Mas antes que o oficial pudesse terminar de falar, Subeishan, um dos líderes de equipe, acenou a mão com impaciência. Diga o essencial.
Obtiveram informações sobre a força e o número do inimigo. Eles já tinham transmitido os dados antes de serem atacados. Após uma série de operações, um vídeo completo do ataque de aranhas venenosas aos soldados foi exibido na tela. O alvo do ataque é a Associação de Artistas desta vez. É uma espécie de aranha minúscula. Sabe-se que essa criatura possui uma toxicidade relativamente alta, geralmente classificada como nível C. O número previsto é de cerca de 300. Ao ouvir a análise do outro, o corpo musculoso de Subeishan estremeceu ligeiramente. Um sorriso perverso e ligeiramente excitado apareceu instantaneamente no seu rosto. Estão à espera do quê? Vamos lá! Expulsem um bando de insetos. Deixem-me cortar um pouco para me divertir primeiro. No entanto, um homem elegante ao lado de Subeishan franziu a testa. Irmão tolo, não penses que é tão simples. Há algo de estranho nesta história. Segundo os dados, próximo à Associação de Artistas Masculinos, há um total de 6 artistas de nível B ou superior, embora existam muitos. Mas os níveis são geralmente baixos, absolutamente impossível matar um usuário de habilidade de nível B. Isso significa que deve haver algo escondido lá. Depois de ouvir as palavras da outra parte, Subeishan não parou, mas virou-se e zombou. Estou ocupado, mas não sou estúpido. Como você sabe o que está por trás se não for lá? Está tão urgente que ainda não começou nem terminou. Eu realmente não sei como o capitão gostou de você no começo. San Yushuan ficou instantaneamente sem palavras, olhando para as costas da outra pessoa que partia. Apressadamente, ele convocou seus companheiros de equipe e os seguiu. Sua mente estava em branco. Como é possível? Este é o corpo da Rainha Aranha. Por que o monstro daquele jogo apareceria aqui? O coração de Lin Feng já estava agitado como ondas torrenciais, porque a aranha no vídeo era o jogo da torre que ele jogou em sua vida anterior. A Rainha Aranha, localizada no 3º andar, é proficiente em métodos de ataque, até que foi acordado por seus companheiros de equipe. Só então Lin Feng voltou a si. Lin Feng franziu a testa ligeiramente, um tanto hesitante por um momento. Agora, só ele sabe. Por trás dessas aranhas, há uma Rainha Aranha super poderosa no controle, porque ele passou desta fase em sua vida anterior. Ele já descobriu a fraqueza da Rainha Aranha. Se ele puder matar o oponente com sucesso, estima-se que isso definitivamente pode ser considerado uma grande conquista. Mas o problema é que ele não tem certeza do nível do oponente, nem sabe se outros chefes de andar também aparecerão. De acordo com o que ele viu quando passou de fase em sua vida anterior, cada chefe nos primeiros 4 andares era extremamente problemático. Se eles se reunissem, talvez subisse diretamente para a dificuldade do inferno. Será que esses monstros também vieram comigo ao mesmo tempo? Se for assim, seus níveis não devem ser muito altos. Neste momento, a luz nos olhos de Lin Feng tornou-se gradualmente firme. Matar esses chefes no jogo pode render itens. Eu me pergunto se haverá outras surpresas se eu matar de novo. De qualquer forma, ainda há pessoas na frente para me ajudar a testar. Não há mal em dar uma olhada. Depois de tomar uma decisão em segredo, ele chamou 2 companheiros de equipe. Lentamente, ele seguiu as 2 equipes na frente, olhando para as 6 figuras correndo em alta velocidade na estrada, em um galho de árvore não muito longe. Os olhos de um corvo giraram, piscando com uma luz estranha. No momento seguinte, as asas pretas bateram silenciosamente. Armazenou energia por um momento e desapareceu em um hotel. O corvo pousou suavemente no ombro de um homem comum. Neste momento, havia 4 pessoas na sala, precisamente Bai Ling e ele e os outros. Bai Shan disse com uma expressão séria. Há muitas pessoas vindo. Há 6 peixes no total. 4 usuários de habilidade de nível B. Bai Ling soltou um suspiro de alívio. Isso não é motivo de preocupação. Contanto que o usuário de habilidade de nível S que o adulto mencionou não venha. Deixe os 2 de nível A comigo. E quantos dos 4 restantes vocês conseguirem matar? Matemática. Li Han e Mu Van trocaram olhares. Um senso de nervosismo surgiu em seus corações ao mesmo tempo, embora através do massacre anterior. Os 2 já tinham alcançado, respectivamente, os estágios médio final e pico final do nível B, mas, confrontados com inimigos desta magnitude, ainda não conseguiram ajudar Bai Ling em nada. Precisamos apenas aguentar por um tempo, o reforço já está a caminho. Ouvir as palavras de Bai Shan tranquilizou um pouco as pessoas. Se não fosse pelas notícias trazidas por Bai Shan, enfrentando agora um utilizador de habilidades de nível S, provavelmente já teriam fugido há muito tempo. Nesse exato momento, um estrondo ensurdecedor veio de longe. Um homem corpulento pairava no ar, com o tronco nu.
segurando um sabre grande. Kira bateu violentamente contra as ruínas de um edifício da Associação de Utilizadores de Habilidades. Apenas com um golpe. Todo o edifício de dezenas de metros de altura foi instantaneamente dividido ao meio, inúmeros fios de aranha misturados entre os destroços, e sangue verde escuro no terreno irregular, formando um fluxo. Em seguida, a aura do utilizador de habilidades de nível S, Su Bei-chan, espalhou-se instantaneamente por centenas de metros. Rapidamente, ele encontrou Bai Ling e os outros. Sem pensar duas vezes, abateu o sabre diretamente contra a sala onde Bai Ling e os outros 4 se encontravam. O já dilapidado edifício desabou estrondosamente sob esse golpe. No segundo seguinte, Bai Ling, que já tinha aberto o guarda-chuva de papel branco, foi a primeira a sair, com a aura fixar-se diretamente nos dois inimigos mais poderosos. Prisão fantasma branca, Abra. Um enorme portão fantasma desceu estrondosamente do céu, atingindo Su Bei-chan e San Yuxuan, que acabava de chegar, e, num instante, arrastou os dois desprevenidos para dentro do portão fantasma. Vendo vários utilizadores de habilidades da sua própria equipa desaparecerem instantaneamente, os 4 restantes nem sequer reagiram ao que tinha acontecido. Foi só quando Li Han e os outros 3 revelaram as suas respectivas auras estranhas que os poucos enfrentaram a situação apressadamente. 3 contra 4, do ponto de vista da força no papel. O lado de Li Han era absolutamente o mais fraco, mas a situação da batalha após o início foi exatamente o oposto. Com os meios estranhos dos 3, eles realmente ganharam vantagem na batalha. No entanto, dentro da prisão fantasma branca, do outro lado, a situação de Bai Ling não era boa. Ela própria tinha acabado de romper a barreira do reino do Qi, mas os 2 que foram arrastados eram precisamente utilizadores de habilidades especializados em combate. Neste momento, Bai Ling só conseguia lutar e recuar sob a ofensiva implacável. Contra-atacar estava fora de questão. Ela poderia, no máximo, prender os 2 dentro da prisão fantasma branca por um tempo. No entanto, ninguém, preso na batalha, percebeu que, sem que ninguém soubesse, 3 figuras apareceram silenciosamente à distância. Um som de espada cortou o ar, e uma expressão de dor repentina cruzou o rosto de Li Han. Espírito do vento, segurando uma espada afiada, desceu do céu e, como se conhecesse os seus pontos fracos, cortou-lhe diretamente um braço. Embora Li Han já tivesse a capacidade de regeneração após romper a barreira do reino da parede, as dezenas de segundos que levava para o braço crescer eram uma abertura suficiente para ser fatal. Vendo o ataque aproximar-se novamente, Li Han recuou alguns passos, impotente. Vendo essa situação, Bai Shan imediatamente entendeu e posicionou-se na frente. Comparado com Zhu Zhehou, o seu corpo de marionete era pelo menos um pouco mais resistente. E, além disso, as marionetes podiam ser refeitas, mesmo que fossem destruídas, não era grande coisa. Após o espírito do vento ter repelido Li Han com sucesso, mais 2 utilizadores de habilidades do estágio final do reino da parede voaram para fora. Vendo o reforço a chegar, os rostos dos 4 que estavam originalmente sob pressão revelaram alegria. A expressão de Ling Feng era solene, olhando para Li Han e os outros 3 à sua frente, e os pensamentos em seu coração finalmente se concretizaram naquele momento. Sanzong, Zhuo e também Duya. E para onde foi aquela criatura estranha? O homem da espécie ficou surpreso. De fato, há mais um, e sua força atingiu o nível 1, mas ele desapareceu com o irmão San e o irmão Su desde o início. Ao ouvir isso, Ling Feng imediatamente pensou na habilidade de Gi San. Se ele não estiver errado, ele deve ter sido puxado para a prisão fantasma branca por Gi San. Ele disse ao homem da espécie à sua frente: "Eu vou tirar aqueles 2, vocês 6 fiquem aqui. Aquele fantasma que eu ataquei agora se chama Sanzong e é imune a todos os ferimentos fatais. Mas a regeneração dos membros é lenta. Corte seus membros e não haverá perigo. A aranha se chama Zhuo, o ponto fraco é o abdômen, preste atenção ao seu veneno. Quanto ao restante, que se chama Duya, seu corpo principal é aquele corvo, o corpo é apenas um fantoche, não se envolva muito. Eu contei a vocês todos os pontos fracos. Tente capturá-los vivos. Eu ainda tenho uso para eles." Quando as palavras caíram, na mão de Ling Feng, uma pequena porta exalando uma aura fria e sombria foi lançada. A pequena porta cresceu contra o vento. Olhando atentamente, parecia uma versão em miniatura do portão fantasma de Bai Ling. Nesse momento, as expressões de Li Han e dos outros 3 já haviam se tornado incomparavelmente solenes. Eles também ouviram o que Ling Feng disse.
Ele simplesmente disse todos os seus nomes e pontos fracos sem deixar cair uma palavra. Afinal, quem é essa pessoa? Como ele poderia conhecer nossos segredos tão bem? Olhando para os 6 que já estavam se aproximando deles novamente. Se eles não pensarem em uma maneira de sair disso, temo que eles realmente tenham que explicar aqui hoje. Do outro lado, depois de entrar no portão fantasma, Ling Feng apareceu abruptamente no domínio fantasma de Bai Lingir. Sua aparição repentina não apenas fez os olhos de Bai Lingir se arregalarem, mas até mesmo Su Beishan e os outros 2 ficaram um pouco surpresos. Ling Feng ignorou os 2 e primeiro olhou para Bai Lingir. Depois de confirmar que havia apenas um sopro de ar, ele silenciosamente soltou um suspiro de alívio. Assim, Ling Feng e os outros 3 saíram abertamente do domínio fantasma, deixando apenas Bai Lingir, que estava cheia de choque, controlando o lugar. Ao mesmo tempo, na prisão do inferno de Jiujian, olhando para Ling Feng na tela, você não pôde deixar de franzir ligeiramente a testa. O oponente parecia extremamente familiarizado com essas poucas criações. O que está acontecendo? Justamente neste momento, o som de aviso do sistema, diferente do passado, tocou. Você tem uma solicitação de conexão do futuro. Você gostaria de aceitar? Você arqueou as sobrancelhas, mas um sorriso interessante apareceu em seu rosto. Assim que o telefone foi conectado, a voz do outro lado já estava impaciente para tocar. Olá, Moshi Moshi. Tem alguém aí? Ao ouvir essa voz familiar, você instantaneamente confirmou sua suposição. Mas o tom de voz do outro lado fez com que seu rosto ficasse inexplicavelmente escuro. Você não pode ficar mais chocado? Ha 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 ha. Então o meu eu anterior era tão abafado? Tão divertido? Onisciente, então a voz seria tão familiar porque a pessoa que está falando é você do futuro. O você do futuro ri descaradamente. Ok, vamos ao que interessa. Na verdade, foi um acaso eu ter vindo te procurar hoje. Por sorte, acabei de matar uma besta de cauda com fragmentos de uma divindade do espaço-tempo. Originalmente, eu queria usar esses fragmentos para criar um brinquedo, mas os dias no reino divino são muito tediosos. Então, resolvi vir brincar com você. E aí? Vai encarar? Desta vez, você ignorou o tom extravagante do outro e concentrou sua atenção nas palavras-chave divindade e reino divino, parecendo adivinhar o que você estava pensando. O você do futuro disse calmamente, você está apenas começando agora, ainda não precisa saber disso. Ah, sim, o brinquedo que preparei especialmente para você, já deve ter recebido, certo? De repente, você ficou confuso. Mas uma voz passou rapidamente pela mente de Xuanji. Que brinquedo? Será que aquele Lin Feng foi você quem criou? Bingo! Vejo que sou tão inteligente. Ok. Não tenho muito tempo, então vou ser breve. Você tem que cuidar bem daquele Lin Feng. Ele tem uma divindade incompleta dentro dele. Eu gastei muito para conseguir isso para você. Considerando o nível do seu mundo atual, quando ele chegar ao nível SSS, deve ser quase possível extraí-lo para usar. Nessa hora, você poderá criar a primeira divindade de verdade. Além disso, para criar este rato de laboratório, gastei muitas coisas boas. Você pode pegar um pouco do sangue dele. Para a fase atual, é um bom material. Resumindo, aquele cara é um tesouro dos pés à cabeça. Use como quiser. E mais, nesses próximos dias, acumule mais pontos de criação. Se não me engano, o primeiro material lendário da loja está prestes a aparecer. Ok, é isso. Não posso dizer muito mais sobre o resto, senão aquela vadia vai acordar antes da hora. E você vai direto para o modo inferno. O tempo está perfeito. Espero que da próxima vez que eu te ver, você não seja mais tão reprimido. A última frase terminou, e a conexão do sistema com o futuro também se encerrou. No entanto, o você do futuro, embora tenha ido embora, trouxe uma quantidade enorme de informações para o você do presente. Combinando as últimas palavras do outro, você rapidamente extraiu duas informações mais importantes. A primeira é que Lin Feng não é nenhum filho da sorte, mas sim um presente que o você do futuro preparou para o você do presente. Então, no futuro, você ainda precisa pedir aos seus subordinados estranhos para terem cuidado para não matá-lo. O você do futuro disse que o sangue do outro também pode ser usado como material. Ele deve estar chegando em breve, certo? Preciso lembrar para pegar um pouco de sangue, não precisa matar de uma vez. Em seguida, você estendeu a mão para chamar ajuda. O corvo na janela. Após algumas palavras, o corvo foi imediatamente para o campo de batalha ao sul. A segunda é prestar atenção na loja de criação, nos materiais que aparecem todos os dias.
Nos próximos dias, materiais lendários serão gerados, e agora há um pacote de materiais de nível épico. E 2 pacotes de materiais premium. Estes são os itens de recompensa do sistema ao criar o arcanjo. Em seguida, você abre a loja de criação de hoje e descobre que 2 dos materiais gerados são premium, e os 4 restantes são de nível excelente. Você calcula secretamente em sua mente. Se você trocar todos esses 6 materiais de uma só vez, custará um total de 300 pontos de criação. Depois de criar com sucesso 2 espectros, você pode recuperar 100 pontos. Então, desde que cada espectro mate mais 2 usuários de habilidade de nível B, você recuperará o investimento. Então, desta vez, sintetize 3 itens de nível B, 1 de nível S e mais 2 de nível B de uma só vez. Deve ser possível destruir diretamente a associação de usuários de habilidade de uma capital de segundo escalão. As 36 capitais do Império Azurite são divididas em primeiro, segundo e terceiro escalões. O nível médio dos usuários de habilidade em Jiangnan é geralmente de um capital de terceiro escalão. A capital de Mu, que você pediu ao arcanjo para resolver antes, pertence a uma capital de segundo escalão. Quanto às capitais de primeiro escalão, existem apenas 8 em todo o Império Azurite, e a configuração mínima de cada uma é um usuário de habilidade de nível S. E a capital imperial onde você está preso é a principal capital de primeiro escalão, a sede da Associação de Usuários de Habilidade. Os usuários de habilidade escondidos na capital imperial são variados e complexos, incluindo os oficiais da associação. Talvez seja preciso esperar até criar uma aberração de nível SS para ter uma chance. Você balança a cabeça silenciosamente. Por enquanto, é melhor acumular pontos de criação primeiro. Pegue os materiais de nível lendário que serão gerados em breve. Em seguida, você clica na loja de criação 6 vezes seguidas. Preenchendo todos os materiais que foram atualizados hoje, você começa a síntese do dia. Ao mesmo tempo, vários membros da Associação de Usuários de Habilidade colidem violentamente com guarda-chuvas de papel branco e grandes espadas, abrindo mais uma vez um buraco profundo de vários metros no chão. No entanto, antes que Bai Lingye pudesse respirar, outra espada longa arrastando um rastro de chamas azuis rasga o céu e vem direto para o coração dela em velocidade extrema. Bai Lingye morde o lábio com força, apenas tendo tempo de colocar o guarda-chuva de papel na frente do peito, suportando este golpe à força. Mas o preço a pagar é que o cabo do guarda-chuva atingiu seu peito com força, enquanto ela era derrubada por mais de 10 metros. Um bocado de sangue carmesim já jorrou, sendo bombardeada alternadamente por 2 usuários de nível A e 7 usuários de nível B, sem a ajuda de aberrações. Ela está gradualmente ficando sobrecarregada. O mais miserável de todos é Li Han. Depois de ter seus pontos fracos revelados por Ling Feng, Li Han logo teve seus membros cortados no ataque. Agora ela perdeu completamente a capacidade de lutar e está sendo vigiada por um usuário de nível B. Seus membros são cortados assim que crescem. Mu Van também não está muito melhor, mas felizmente menos pessoas estão atacando ela. Assim que os membros cresceram, foram cortados fora. Mu Van também não teve muita sorte, mas felizmente, o número de pessoas que a cercavam era menor. Além disso, os taoístas de alto nível ainda conseguem aguentar por um tempo, enquanto a maioria das pessoas tenta agarrar e comprimir o corpo, abandonando o corpo do fantoche. Bai Shan transformou-se em incontáveis pressões ocultas, verdadeiras e falsas, fazendo com que todos sentissem dor de cabeça no ar. Na verdade, se ela quisesse fugir, mesmo os 2 usuários de habilidades de nível A presentes não seriam necessariamente capazes de detê-la, mas sua filha ainda está em perigo. Ela nunca fugiria de qualquer maneira. No entanto, Bai Shan sabia que, contanto que ela atrasasse por mais tempo, quando aquele antigo anjo chegasse, todos os inimigos seriam eliminados. Li Han, que já havia sido transformado em um bastão humano abatido, estava deitado no chão, com uma expressão de desesperança no rosto. Ao lado dela, um membro do esquadrão Feng San estava com as pernas cruzadas, com uma expressão despreocupada no rosto. Vendo que os 4 dedos decepados de Li Han estavam brotando carne nova, ela então lentamente pegou a faca e se levantou, olhando para baixo para essa criatura que, não muito tempo atrás, deixou várias árvores impotentes. Cresceu de novo. Não se preocupe, vou cortá-lo para você em breve, de forma bem organizada. Enquanto falava, ela levantou a faca na mão e cortou sem hesitar. O som de um objeto afiado perfurando carne e sangue soou. Yang Wenjian revelou sua forma e estendeu a mão. Prazer em conhecê-lo, 005.
antigo anjo. Li Han imediatamente pulou do chão. Obrigado, eu sou 001 Sunman. Ainda bem que você chegou a tempo. Eles parecem não aguentar mais. Ao ouvir isso, Yang Wenjia não estava nem um pouco ansioso. Ele sorriu levemente e disse: Não se preocupe, alguém já foi salvá-los. Viu-se que, em algum momento, 4 guerreiros feitos de ossos haviam aparecido no campo de batalha. Depois que Li Han descobriu o nível dos 4 guerreiros esqueléticos, ela ficou chocada instantaneamente. Caramba, todos os 4 são de nível 1. Foi você quem fez isso. Yang Wenjia agiu como se não se importasse. O que foi? Pensei que vocês estivessem precisando de um pouco de poder de combate. Depois de destruir a associação de usuários de habilidades Modu, simplesmente refinei os corpos daqueles de nível B nesses guardas ósseos. Li Han engasgou. Então, ela perguntou relutantemente, então, por que você não refinou também os usuários de habilidades de nível A? Yang Wenjia olhou para ela estranhamente e então disse de forma dolorosa, refinar os de nível A? Eu esmago um monte de nível B até a morte com uma beliscada. Por que desperdiçar esse esforço? Não vou conversar com você agora. O capitão ainda me designou algumas tarefas. Assim que as palavras caíram, Yang Wenjia ignorou Li Men, cujo coração taoísta foi danificado. Sua figura brilhou e desapareceu no local em um instante. Do outro lado, as 4 guardas ósseas que apareceram de repente tiveram a reação mais forte. Pertence a Lin Feng, o líder. Droga! Eu ainda não passei da 5ª camada de Dota. Por que os antigos anjos também apareceriam neste mundo? Por que quando ele chegou aqui, havia apenas 4 monstros que ele havia matado? Isso fez com que Lin Feng inconscientemente sentisse que apenas os monstros que ele havia matado apareceriam. Então, no momento em que o antigo anjo saiu, ele quase teve um susto de morte. Mesmo no mesmo nível, ele nunca seria capaz de vencer aquele monstro. Então, Lin Feng apressadamente tirou uma pequena pistola do bolso, e então apontou verticalmente para o céu. Sem hesitar, apertou o gatilho, e no momento seguinte, um sinalizador extremamente deslumbrante disparou imediatamente para o céu. Em um piscar de olhos, iluminou toda a área, mas neste momento, os guardas do Reino de Ossos já aproveitaram a oportunidade para atacar ferozmente. Uma rodada de longas lanças de osso perfurou em uníssono, e quando foram retraídas novamente, 4 corpos já haviam aparecido ordenadamente nas 4 lanças longas. Uma diferença de um reino inteiro fez com que esse grupo de pessoas que se autodenominavam elites geniais não tivesse a menor chance de escapar. Apenas Lin Feng, que estava mais distante, imediatamente apertou secretamente um selo de mão, e no momento seguinte, Lin Feng sentiu um arrepio nas costas, como esperado. Ele desapareceu completamente, mas na visão que os outros não conseguiam ver, o Lin Feng invisível já havia escapado silenciosamente do local. Depois de correr por um tempo, ele parou com medo persistente. Que sorte! Felizmente ele tinha o boneco substituto obtido ao passar pelo 4º andar. Eu tenho que sair daqui rapidamente. Não sei se o cara louco Feng San consegue vencer o anjo de osso. Até mesmo os guardas do reino de osso invocados têm um ataque. Aquele anjo de osso em si deveria ser pelo menos um nível S, tão assustador. Lin Feng engoliu em seco, como um bombardeio de navio de guerra, mas assim que ele estava prestes a continuar na estrada, seu corpo foi repentinamente levantado por uma força inexplicável. Ele virou a cabeça rigidamente, como esperado, aquele anjo de osso que havia deixado uma enorme sombra em seu coração na vida passada. Naquele momento, já havia aparecido silenciosamente, e instantaneamente a lâmina de osso branca, sem dizer uma palavra, apunhalou os pés de Lin Feng por trás. O sangue que escorria de seu corpo gotejava ao longo da lâmina de osso, caindo precisamente no frasco de vidro preparado por Yang Wenjia, sentindo a perda da vida. As pupilas de Lin Feng estavam completamente cheias de desespero. Eu vou morrer? Como pode ser? Eu sou o protagonista. Como o protagonista pode morrer tão facilmente? De repente, um jovem de aparência bonita caiu do céu, caindo firmemente a dezenas de metros de distância de Yang Wenjia. Vendo Lin Feng, que estava à beira da morte, uma pequena esperança finalmente se acendeu em seus olhos. Essa pessoa é seu capitão, e também a única pessoa que tem esperança de derrotar o anjo de osso agora, Feng San. Vendo a pessoa que chegou, o rosto de Yang Wenjia não tinha a menor surpresa, porque muito antes de Feng San se aproximar, ele já havia percebido a aura irritante no corpo do outro. Os cantos da boca de Yang Wenjia se ergueram ligeiramente, jogando Lin Feng para longe e revelando o rosto que antes estava escondido.
Depois que Feng San viu claramente aquele rosto, ele ficou instantaneamente chocado e apavorado. Yang Venjian? Como é possível? Como você pode aparecer aqui? Você não já... Yang Venjian olhou para Feng San, boquiaberto, com um sorriso cheio de escárnio. Já o quê? Já fui transformado em um vegetal por vocês, e só posso ser um lixo a partir de agora, não é? Até este momento. Feng San finalmente notou as mudanças no corpo de Yang Venjian, aqueles ossos esqueléticos horrivelmente brancos e as 3 asas batendo lentamente em suas costas. Todos exalavam uma aura de terror. Yang Venjian, mesmo que você restaure seu cultivo, o que isso importa? Isso não passa do auge. Já faz tanto tempo. Você realmente acha que eu ainda sou o mesmo de antes? Assim que as palavras caíram, a aura em seu corpo aumentou repentinamente. Imediatamente superou o ímpeto de Yang Venjian, finalmente rompeu o nível SS, mas sua idade vale a pena se gabar? As palavras de Yang Venjian fizeram com que a expressão presunçosa de Feng San desaparecesse instantaneamente. 6177 Uma formação atrás de Yang Venjian. As extremidades ejetaram lâminas antigas flutuantes cada, apenas ouvindo um som agudo, o corpo de Yang Venjian instantaneamente quebrou a barreira do som. Levou menos de uma piscadela de olhos para brilhar na frente de Feng San, as pupilas de Feng San encolheram violentamente. Com seu nível, ele realmente não conseguiu ver os movimentos do oponente agora, mas antes que pudesse pensar muito. A próxima, 6 lâminas antigas já vieram para descansar. O líder da aliança Feng San acenou e uma tempestade furiosa irrompeu ao seu redor instantaneamente. A energia eólica condensada estava ansiosa para inchar, transformando-se em uma barreira bloqueando os 6 ataques. É só isso que você tem? Parece que depois que você se aposentou, vocês, bando de inúteis, estão ficando cada vez piores. A voz de Yang Venjian gradualmente ficou fria. De repente, ele gritou suavemente em sua boca, ira angelical, instantaneamente no corpo de Yang Venjian. De repente, emitiu uma luz branca pálida. O céu originalmente claro, de repente ficou sombrio e coberto de nuvens escuras. Vendo esta cena, as pupilas de Feng San encolheram repentinamente, capazes de afetar o clima, além de um pequeno número de usuários de habilidades de nível SS extremamente talentosos. Só restavam os poderosos incomparáveis do nível SSS. Ele obviamente não era o tipo de pessoa extremamente talentosa. Pelo menos ele ainda não conseguia alcançar o grau de influenciar o clima, mas o que ele nunca esperou foi que Yang Venjian realmente fez isso com este mero corpo de pico de nível SS, o que também refletiu de lado. Quão terrível será o poder deste golpe, assim como para confirmar o que Feng San estava pensando, o céu originalmente nublado. De repente, um pequeno buraco se abriu no meio. À medida que a abertura ficava maior, uma espada gigante feita inteiramente de ossos brancos, na pressão opressora que chegava, revelou lentamente sua verdadeira face. Esta espada gigante tinha mais de 10 metros de comprimento e vários metros de largura. Apenas um olhar fez Feng San suar frio. Sob o sorriso cruel de Yang Venjian, a espada gigante de osso branco acelerou repentinamente. Diretamente em direção aos olhos arregalados abaixo, Feng San caiu e morreu. Feng San soltou um xingamento. Então usou todas as suas forças e correu apressadamente para longe, mas só percebeu quando levantou a cabeça. Não importa para onde ele corra, a ponta desta espada gigante de osso branco sempre está apontando para ele. E a distância está ficando cada vez menor, ainda é TN que está rastreando. Depois de descobrir isso, Feng San cerrou os dentes, parou imediatamente e virou-se, preparado para o combate. A espada gigante de osso já rasgava a névoa no ar. Ele estava destinado a levar essa espada. Se fugisse cegamente, não teria a mínima chance de escapar. O vento veio, e uma grande quantidade de vento forte se reuniu novamente, condensando-se em um escudo na frente de Feng San. O escudo flexível e em constante movimento, juntamente com a espada gigante de osso que caiu estrondosamente, formou um vento gigante em forma de esfera fluida, afundando para dentro a partir do ponto de contato da ponta da espada. Embora este escudo cuidadosamente projetado tenha desviado muita força, mas o ataque de Yang Venjian excedeu o máximo que ele podia suportar. Com um som nítido, o escudo de vento, que já estava extremamente afundado, quebrou instantaneamente. Sob o rompimento, o solo originalmente espesso começou a rachar centímetro a centímetro, e em meio à fumaça e poeira, Feng San cuspiu uma grande quantidade de sangue. Impossível. Meu nível é mais alto que o seu. Como posso não ser capaz de vencê-lo? Sucessivas derrotas.
fizeram com que Feng San entrasse em completa loucura. Ele usou a energia espiritual para suprimir à força os efeitos da lesão, e com o corpo coberto de sangue, ele correu em direção a Yan Venjian, sem se importar com nada. Não muito longe, Ling Feng finalmente recuperou um pouco de força, e vendo Feng San, que já estava em seus últimos suspiros, quase desmaiou. Ele tinha pensado que o outro lado provavelmente não seria capaz de vencer o anjo fantasma, mas nunca tinha imaginado que, liderando por um pequeno nível, Feng San ainda seria unilateralmente esmagado. Ling Feng se levantou cautelosamente, rangendo os dentes. No final, uma versão miniaturizada do portão fantasma apareceu em sua mão. Este portão fantasma poderia deixá-lo entrar no domínio fantasma branco, mas ele só poderia sair pela porta de entrada. Isso significa que, se ele usasse o portão fantasma para escapar, ele teria que abandonar este item. Vendo que Feng San estava prestes a morrer, Ling Feng não se importou com nada, e depois de abrir o portão fantasma, ele imediatamente entrou nele. Vendo Ling Feng partir, um sorriso obscuro e confuso apareceu no canto da boca de Yan Venjian. Ok, minha missão foi concluída, é hora de você partir também. Ouvindo essas palavras, Feng San, que originalmente pensava que estava lutando de igual para igual com Ling Venjian, ficou um pouco atordoado. Você realmente não achou que eu não conseguiria nem vencê-lo? Dizendo isso, a lâmina antiga na mão de Yan Venjian instantaneamente exerceu força. Feng San ainda bloqueou subconscientemente, mas inesperadamente sentiu uma força várias vezes maior do que antes. Você fez isso de propósito. Os olhos de Feng San se arregalaram, mas antes que ele pudesse terminar de falar, a lâmina antiga já havia perfurado precisamente seu ponto entre as sobrancelhas. A energia espiritual em seu corpo fluiu ao longo da lâmina antiga, e depois de purificada, transformou-se em nutrição, mas Yan Venjian franziu a testa insatisfeito. Apenas isso, que lixo! É uma pena que estivesse quase conseguindo romper. Depois de dizer isso, os dedos de Yan Venjian formaram um selo, e um raio de luz disparou rapidamente em direção ao corpo seco de Feng San. O corpo originalmente rígido rapidamente perdeu sua pele e carne. Através da habilidade de conversão de apóstolos, Yan Venjian também transformou o outro lado em um fantoche de osso branco. Feng San após ser transformado em um fantoche de osso branco. O cultivo só restava no nível S7 intermediário. Uma expressão de desgosto apareceu em seu rosto e ele voou de volta para onde os outros estavam. Prisão de Douji Jiu-Jiu. Um corvo aparentemente comum entrou sorrateiramente em seu quarto de palha. Você estendeu a mão como se sentisse algo. Um novo material apareceu no espaço do sistema, a antologia épica do sangue de Lin Yuan, um sangue especial contendo um leve poder espacial. Possui quantidade 3. O sangue de Lin Yuan é realmente um material de antologia épica? Você ergueu as sobrancelhas. Realmente se sentiu um pouco surpreso. Então seus olhos se moveram para o lado dos 3 materiais. Lá, estavam dispostas 3 antologias que já haviam sido preparadas. Já que as coisas aqui terminaram, então também é hora de procurar novos membros. Neste momento, no primeiro pátio de Red Vilo, uma das 12 capitais secundárias do Império, um médico balançou a cabeça com uma expressão difícil. Não tenham muita esperança. Só podemos fazer o nosso melhor. Ao ouvir isso, Lu Shenjiu sentiu como se um raio tivesse caído em sua cabeça. Um par de belos olhos já estavam cheios de lágrimas. Lu Luoyan apoiou o outro rapidamente. Ouvi dizer que meu irmão foi espancado assim por aquele bando de bandidos. O tempo passou a cada segundo. Os dois estavam em agonia. Finalmente, a porta da sala de cirurgia se abriu. Desculpe, não conseguimos salvar o paciente. Ele só tem 10 minutos restantes. Preparem as coisas para o funeral. Depois de dizer tudo, todos os médicos saíram da sala de cirurgia. Lu Shenjiu e Lu Luoyan olharam para o corpo coberto de manchas de sangue de Lu Minxiao e não puderam evitar as lágrimas. Lu Luoyan deu um soco forte na parede ao lado dela. Mesmo que as articulações dos dedos já estivessem sangrando, ainda não havia a menor expressão em seu rosto. Irmã mais velha, deixe esse assunto comigo. Eu quero que todas as famílias daquele grupo paguem pela vida de Xiao Xiao. Desta vez, Lu Shenjiu, que sempre foi bondosa, não disse nada, mas assentiu silenciosamente. Ela sabia que sua irmã mais nova era boa em luta, mas isso era apenas entre pessoas comuns. Se ela enfrentasse usuários de habilidades, sua pequena vantagem desapareceria. Vocês querem que ele viva? De repente, uma voz estranha soou na sala de cirurgia. Os dois que estavam imersos na tristeza ficaram repentinamente chocados.
Eles levantaram a cabeça e olharam ao redor da sala, mas só encontraram um corvo que apareceu inexplicavelmente perto da janela. Lu Shenjiu e Lu Luoyan ficaram ambos atordoados. O corvo no parapeito da janela realmente conseguia falar. Não foi Bai Shan quem veio para Red Vilo desta vez, mas você. Você anexou um fio de sua consciência ao corvo convocado por Bai Shan. Lu Luoyan protegeu cautelosamente Lu Shenjiu e Lu Minxiao. Quem é você? Olhando para Lu Luoyan, que estava cheia de cautela em relação a você, você balançou a cabeça desamparadamente. No momento seguinte, seu corpo de repente se transformou em névoa negra e se dispersou. Quando você apareceu novamente, já estava ao lado da cama de Lu Minxiao. Olhando para Lu Luoyan, que estava com o rosto cheio de tensão, você disse lentamente, é importante quem eu sou? Se eu quiser matar alguém, ninguém de vocês pode me impedir. Ou vocês acham que haverá um usuário de habilidades para salvá-la agora? Ao ouvir isso, os corpos das duas mulheres tremeram repentinamente. Sim, qual é a diferença entre os usuários de habilidades e as feras diferentes agora? Senhor, você pode curar Xiao Xiao? Neste momento, Lu Shenjiu levantou os olhos ligeiramente vermelhos e disse suavemente. Posso, mas preciso que vocês paguem um preço. Ou talvez seja uma espécie de recompensa. Ao ouvir que este misterioso corvo poderia curar Lu Minxiao, os dois já não conseguiam ouvir a segunda metade da frase. Lu Luoyan disse antes de Lu Shenjiu. Contanto que consiga curar meu irmão, estou disposta a pagar qualquer preço. Você percebe as intenções ocultas nas palavras dela e sorri, balançando a cabeça. Não você, mas vocês. Hua deveria pertencer à aliança de Lu Shenjiu e também da federação, ela acrescenta firmemente. Eu também estou disposto. Ao ouvir isso, você acena levemente com a cabeça, e então um frasco de líquido vermelho escuro carregado de uma aura explosiva aparece do nada. Alimente-o com isso. Lembrem-se do que prometeram. Se voltarem atrás, as consequências serão claras para vocês. Lu Shenjiu não hesita nem um pouco, destampa o frasco e despeja o líquido na boca de Lu Minxiao. Assim que o líquido entra na garganta, o corpo de Lu Minxiao, que antes estava imóvel, começa a tremer levemente, e a intensidade aumenta gradualmente. Ao ver essa cena, Lu Shenjiu fica instantaneamente animada, e até mesmo Lu Luoyan se aproxima rapidamente do lado da cama. No momento seguinte, Lu Minxiao abre repentinamente os olhos. Mas a esclera e a pupila desapareceram, restando apenas um vermelho bizarro nas órbitas. Em seguida, inúmeras algemas parecem surgir do vazio, trancando firmemente seu pescoço, mãos e tornozelos. Instantaneamente, uma aura enorme surge, e um leve impacto joga Lu Shenjiu e as duas garotas para trás por vários metros. Criação concluída. Por favor, nomeie a sequência Fantasma 006 Hospedeiro. Olhando para as estranhas estruturas desordenadas nas costas, você pensa um pouco e diz casualmente, que se chame Buscador de Discípulos. Sequência Fantasma 006 Buscador de Discípulos. Arquivo Fantasma registrado com sucesso. Parabéns ao hospedeiro por criar a sequência Fantasma de necessidade extrema. Recompensa. Pacote de materiais refinados 1. Pacote de materiais excelentes 2. Pontos de criação 100. Nome do buscador de discípulos, Lu Minxiao. Nível inicial, pico da necessidade extrema. Habilidade replicável, algemas de confinamento. Extração de sangue, demônio do vento se torna fogo. Depois de dar uma olhada superficial nas habilidades do buscador de discípulos, você perde o interesse. Simplificando, 006 é um maníaco sedento de sangue que fica mais louco quanto menor for seu nível de sangue. Embora Lu Minxiao esteja melhor, ele desmaiou novamente rapidamente devido à fraqueza. Adulto, obrigado por salvar Xiao. Qual preço precisamos pagar? Por favor, diga. Em seguida, você tira mais 2 garrafas de poções e as coloca na mesa ao lado. Escolham uma garrafa a cada e bebam. Quem vai primeiro? Assim que suas palavras terminam, Lu Luoyan já dá um passo à frente. Eu vou primeiro. No momento em que Lu Luoyan está prestes a falar, Lu Shenjiu, que parecia estável, pega a garrafa de poção primeiro, sem esperar que Lu Luoyan a impeça. Ela imediatamente inclina a cabeça e bebe a poção azul escura que pegou aleatoriamente. No momento seguinte, o corpo de Lu Shenjiu, assim como Lu Minxiao antes, começa a tremer violentamente. Imediatamente, uma mutação aparece no corpo de Lu Shenjiu. Escamas crescem lentamente dos membros ao rosto. Nas orelhas, barbatanas azuis como as de peixes crescem gradualmente. As pernas inferiores se transformam em uma cauda de peixe coberta de escamas azuis. No momento seguinte, o corpo de Lu Shenjiu,
e elevou-se lentamente no ar, indistinguível de uma sereia lendária, com uma aura poderosa se espalhando. Lu Shenyu abriu os olhos, e aqueles olhos cor de bronze já haviam se tornado incrivelmente brilhantes. Criação concluída. Por favor, nomeie a sequência Fantasma 007. Raramente se vê uma criação fantasma tão agradável aos olhos. Você disse satisfeito. Vamos chamá-lo de Sereia. Sequência Fantasma 007 Sereia. Registrado com sucesso no arquivo Fantasma. Nome da sereia: Lu Shenyu. Nível inicial: Pico do nível B. Habilidade replicável: Voz da sereia. E como você está se sentindo agora? Você possui as habilidades de um usuário de habilidades? A aura de agora era tão poderosa. Em que nível você está agora? Assim que Lu Shenyu aterrissou, Lu Luoyan imediatamente o recebeu, ansiosamente e gentilmente. Lu Shenyu assentiu. Deve ser considerado uma habilidade. Quanto ao nível, eu não sei. Você sabe, eu nunca entendi essas coisas. Seu nível atual é o pico do nível B, você disse neste momento. Ao ouvir isso, Lu Luoyan ficou instantaneamente chocado. Embora ele seja apenas uma pessoa comum, ele sempre foi atraído pelo poder dos usuários de habilidades. Portanto, ele está muito familiarizado com o sistema de usuários de habilidades. Pico do nível B. Este já é o nível do presidente de uma cidade de terceira classe. Em poucos minutos, transformar uma pessoa comum instantaneamente em um especialista de pico do nível B. Isso só tinha acontecido em seus sonhos. Lu Luoyan, cuja personalidade era meio fria e quieta, estava fora de seu caráter. Nesse momento, Jin Buyo engoliu em seco. Seus olhos estavam fixos na garrafa restante de poção, incapaz de se desviar, não importa o que. Na verdade, as duas garrafas de poção, uma era de nível cristal e a outra de nível épico. Lu Shenyu não teve sorte e escolheu a garrafa de poção de nível cristal. Então, a garrafa restante agora deve ser a garrafa de poção de nível épico. Então, Lu Luoyan pegou ansiosamente a garrafa de poção restante e a bebeu. Como resultado, nem meio minuto depois de entrar em sua boca, o corpo de Lu Luoyan caiu rigidamente no chão, seus olhos revirando e seu coração parando de bater instantaneamente. Lu Shenyu exclamou e correu para a frente apressadamente. Aconteceu tão de repente, o desamparo em suas pupilas. Nem mesmo teve tempo de ser substituído pela tristeza. No entanto, você apenas observou silenciosamente a cena diante de você e disse: não se preocupe, a evolução dele ainda não terminou. Com certeza, depois de ficar como um cadáver por alguns minutos, mudanças ocorreram novamente no corpo de Lu Luoyan. Bandagens brancas e salvas, não se sabe de onde vieram, pareciam ter vida, estendendo-se a partir das pernas, envolvendo cada parte do corpo de Lu Luoyan. Neste momento, Lu Luoyan finalmente recuperou a consciência. No instante seguinte, uma aura muito além da dos dois anteriores jorrou, fazendo com que quase todas as pessoas no hospital sentissem um violento tremor ao mesmo tempo. Criação concluída. Por favor, nomeie a sequência macabra 008, meu hospedeiro, pensando nos materiais usados para sintetizar este soro. Os materiais físicos, você diz lentamente, guardião. Sequência macabra 008, guardião registrado com sucesso nos arquivos macabros. Nome do guardião, Lu Luoyan. Nível inicial, pico da classe S, habilidade replicável, corpo de morto-vivo, enterro de vivo. Pregos do caixão. Aquele oficial também é pico da classe S? Parece que minha sorte não é má. Você curvou os cantos da boca, satisfeito. A colheita desta viagem não foi nada má. Estas 3 novas sequências são todas do topo da sua classe. Este poder é tão forte. Eu sou pico da classe S? Lu Luoyan, recuperando a consciência, tinha os olhos cheios de descrença. Na sua percepção original, classe S já era algo inatingível. Mas quem poderia imaginar que em apenas alguns minutos, ele teria um nível de cultivo de pico da classe S? O mais fiel crente do Criador. Você também ficou completamente estupefacto com as ações da outra pessoa. É perceptível que Lu Luoyan é um absolutista que valoriza acima de tudo a força. Isso é semelhante a Yang Wenjian, que ativou a sequência do antigo anjo. Em termos simples, é um maníaco por batalha. A sua voz permanece tão calma como antes. Dentro de uma semana, quero ouvir a notícia da destruição da filial de Nanliu da Associação de Usuários de Habilidades.